Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Thaisa Melara e hoje a gente está com mais um episódio do podcast da NetLingue com um convidado super especial que vocês já conhecem, já estão acostumados com ele aqui. É o Paulo, gente, o nosso convidado. Ei, que honra! Que honra minha! Entrevistar você, que Poxa, chique! que legal, meu prazer é meu estar desse lado agora, que legal. Prazer bom, estar aqui, muito que bom. ótimo. Que ótimo. E aí, me conte tudo. Vamos lá. Vamos começar, então. Sua carreira, me conte. Você está acostumado, na verdade, a fazer muitas perguntas pro pessoal. Sim. Agora, responda. Primeira pergunta, assim, que você faz normalmente é para o pessoal contar um pouco da carreira e tudo mais. E eu já sei que você teve várias... Para se situar, assim. Várias transições de carreira aí, sim, né? Durante a vida. Loucura. Então, Você sabe que às vezes eu dou aula para adolescentes, assim, eles pedem conselhos, eu falo, olha, faz o seguinte, tente fixar numa carreira na tua vida, numa coisa só, desde o começo, desde que você descobriu que você gosta, lá atrás, quando você tem uns 18, 17 anos, fixa naquilo e tenta ficar naquilo, tente não mudar muito. Mas daí eles olham para mim e falam assim, mas Paulo, por que você está me dizendo isso? É tão interessante ter várias carreiras, né? Mudando, porque isso era um conceito antigo nosso, né? Sim. Que você tinha que estudar para aquilo e fazer aquilo a vida inteira. Hoje em dia, as gerações mais novas, a geração Z que está aí, eles não têm esses valores. Eles querem fazer tudo... Várias coisas ao várias mesmo coisas tempo. ao mesmo. Mas não seria algo a gente pensar? O que você acha? Eu acho, você já está me entrevistando, mas eu vou falar. Eu acho que é super interessante porque eu escutei um psicólogo uma vez falando que ele falou assim, a gente já pode até se divorciar, a gente pode ter até mais parceiros no sentido afetivo, né, na nossa vida. Por que a gente tem que ser tão preso na questão da carreira, né? Então, se não faz sentido mais pra gente estar atuando como advogado, como arquiteto e tal, por que não mudar, fazer um outro curso, viajar, experimentar outras coisas? Eu acho super legal. E essa geração mais nova já tem esse conceito bem definido para eles, né? Para que ficar preso numa coisa que... Por que não viajar ao invés de comprar uma casa? Exato. Né? E comprar um carro e ter aquela vidinha. E até a faculdade, né? A própria faculdade, todo mundo já está repensando, assim, Sim. né? Será que precisa fazer faculdade? Os valores será que mudam. eu não vou ser youtuber, não vou ser influencer, outras coisas, né? Sim, passaram a dar valores para outras coisas que a gente nem sonhava em dar valor antes. Era aquela coisa assim, casar... Quer dizer, primeiro se formar, casar. Sim, tem que estudar, tem que estudar. Tem que estudar, você tem que terminar a faculdade, daí você tem que casar, você tem que ter 2 ou 3 filhos, sei lá. Sim. Comprar um carro um carro e uma casa. É aquilo que é o... E se for muito bom, uma casa na praia depois. Exato. E aí pode aquele aposentar. sonho, exatamente. Mantém ali mais 30 anos, aposenta e depois talvez vai viajar um pouquinho. Sim, exatamente. Mas junto dinheiro para aposentadoria Exato. antes. E olha a tensão em que a gente vivia sempre, né, para conseguir essas coisas, a gente corria atrás desses valores o tempo todo. Era muita pressão, na verdade, né? Muita pressão, Então, quando eu falei para ele, olha, siga uma carreira só, ele falou, mas por quê? Daí eu mesmo passei a pensar melhor, por quê? Né? Não teria sido diferente se eu tivesse pensado de outra forma? Sim, né? exatamente. Eu tenho uma amiga, a filha dela já falou que ela quer ter 5 profissões. Então, ela quer ser veterinária, Uau, que massa. ela quer ser arquiteta, Aham. ela quer ter uma empresa... Sim. Não sei do que. Sim. E ela quer ter um abrigo para animais. Eu Olha disse, só. veterinário com abrigo para animais tem tudo a ver, né? Mas arquiteta também. Já talvez sai para um pouco construir a clínica dela. Pois é, bem interessante. Ela deve ser bem novinha, quantos anos? Sim, eu acho que tem 5 ou 6 anos. Bom. Bem tá pequenininha, mas já vem Mas você já vê a tendência ali, já está a tendência ali, a pensar em com certeza. outros valores. Né? Mas tá, conta um pouquinho da tua carreira. Já me perguntou, chegou me fazendo entrevista já. Bom, a minha carreira começou quando eu fui para os Estados Unidos mesmo. Eu devia ter o quê? De 19 para 20 anos, né? Fiz 20 anos lá, eu me lembro. E eu não fui como muitos imigrantes vão para o Brasil para tentar a vida, para começar com subemprego, embora eu tenha feito muito subemprego lá. Eu fui com a minha família, eu mudei com a minha família inteira. Meu pai, na época, trabalhava num banco, ele foi, como é que fala? Transferido, assim, pelo trabalho dele, e a família toda foi, né? Sim. E foi assim que eu fiquei lá. A família voltou depois de 1 ano e eu acabei ficando. Fiquei lá, total de uns 15 anos. Nossa, tal. bastante tempo. Então teve bastante história. Mas eu nunca tive essa mentalidade de ser um imigrante. Acabei fazendo o que todo imigrante faz. Sim. Aliás, vamos conversar bastante sobre o que eu vi lá em termos de comportamento dos brasileiros, né? O que é o sonho americano, o que é viver aquilo.
com os valores daquela época. Eu tô falando cerca de o quê? 30 anos atrás, tá? Eu voltei já fazem 22. Então eu fui para lá em 84. Isso dá quantos anos? Isso dá... De 84 a 2016 anos. A administradora aqui, ela não sabe fazer conta. Eu acho que dá aí uns 15, 16, 99. quase 40. Por aí, olha só. Nossa, a vida mudou muito, né? Os valores mudaram, mas os lugares mudaram. O Brasil mudou muito, a gente não tem essa consciência, mas o Brasil mudou muito. Tanto que eu tinha um sonho de voltar para o Brasil e ser o rei da cocada preta. Por quê, né, querida? Porque eu estudei, eu fiz faculdade lá, eu fiz um MBA, daí eu fui trabalhar, fiz muito subemprego, mas também segui uma carreira no Wall Street. Então eu achava que eu seria o bam quando voltasse. Não, mas trabalhar no Wall Street... Não, foi bacana. Chique. Chique, mas no papel, porque na prática as coisas não funcionam bem assim. Primeiro que eu não gostava muito de fazer aquilo, e depois quando eu voltei para o Brasil eu já não conhecia mais ninguém. As coisas, você sabe, funcionam com networking, né? Sim. Quem você conhece vale mais até do que você é. Se você não conhece ninguém, não adianta muito você ser o cara, né? Sim, as pessoas precisam saber que você é Precisam o cara. saber que eu sou o cara. Se ninguém me conhece, então foi essa dificuldade que eu enfrentei na volta. Sabe, a gente pensa muito em ir para fora, mas a gente nunca calcula as consequências de voltar de lá. Certo. Né? Você volta para o teu país, então você assume que vai ser fácil, mas não é assim que funciona. É assim. E como foi para você essa 15 anos, 20 anos depois? Depois de voltar, depois de 15, 16, foi um pouco traumatizante, porque aqueles sonhos, aquelas esperanças que eu tinha, que eu seria o rei da cocada preta, acabaram não se concretizando. Foi meio que eu dei a cara, sim, bati com a cara na parede, não foi bem. Por outro lado, sabe, a gente nunca deve dizer, puxa, poderia ter feito isso, feito aquilo, já foi feito. E sempre tirar o melhor de tudo. Sim. E foi bom, porque eu acordei para a minha vida. De repente, eu não estava fazendo o que eu gostava. Sim. O fato de você ir para fora e fazer só porque você está nos Estados Unidos, só para constar no teu currículo, eu trabalhei no Wall Street. Grande porcaria. Se você não está feliz, né, com o que você faz... Com certeza. A felicidade, tá feliz, fazer o que você gosta, tá em primeiro lugar. E isso eu aprendi vindo pro Brasil, quebrando a cara aqui. Daí eu me toquei, vai ver que eu estava anos fazendo algo que eu não gostava, correndo atrás de um sonho que não, né? Por que estar lá? Mas não me arrependo de nada do que foi feito. Acho que tudo serve para a gente crescer, tudo é experiência boa. Com certeza. E hoje, se um outro adolescente vai me perguntar, eu vou dizer isso. Não se arrependa de nada que você faz. Sim, super. Né? Super. E se você não quiser focar em algo, não foque. Vá viver, vai aprender. Eu acho que é interessante, né, a gente ter esses dois lados, que a gente sempre acha, meu Deus, mas vou voltar para o Brasil, muitas pessoas acham que é um passo atrás, outras pessoas acham que é um passo da frente. Normalmente as duas pessoas estão enganadas. Sim, é tudo muito relativo. É muito legal você ver que o que você fez... Cada escolha é uma renúncia. Sim. E aí você tem que continuar a tua vida. E Sim. vai buscar outros sonhos, vai buscar outras profissões, enfim. Eu acho muito legal. Exato. Isso. Use o que você aprendeu com aquela experiência e bola para frente. Né? O passado faz o que você é hoje. Você tem que focar mais a tua vida no presente. É daqui que vai sair as coisas. Né? Sim. O que você fez não adianta ficar remoendo. Então, eu de um tempo para cá, eu desisti de... eu poderia ter feito isso. Poderia nada. Foi ótimo, foi bacana, altas experiências, foi muito legal. Era a escolha que a gente tinha. Na verdade, Exato. Eu sempre fico pensando, e se eu tivesse feito dessa ou daquela forma? Mas naquele momento, com as ferramentas que eu tinha, com o que eu sabia da minha vida, era a melhor decisão. Claro. Então, Quem vai questionar isso? Nossa, não vale a pena. Exatamente. É o tipo da coisa que... então, respondendo o que eu venho fazendo hoje, uma das coisas que eu faço é dar palestras, né? Eu fiz umas titulações de coach, para ser coach. Aliás, nem deve se usar muito essa palavra, porque está meio, né? Tá meio... Não está muito, não tá muito bacana hoje em dia, não está em alta. Não está em alta a palavra, mas o conceito ainda assim, o que você pode usar? Desenvolvedor de pessoas, desenvolvimento pessoal, treinador profissional, tem vários outros termos que você pode usar no lá. E eu venho dando algumas palestras nessas áreas de desenvolvimento pessoal e marketing pessoal, imagem pessoal. E eu sempre uso uma filosofia chamada estoicismo, que eu uso em todas as palestras, que eu acho muito 10, que foi ensinada lá 2.300 anos atrás, os caras já falavam isso, olha que maneiro. Que você não deve pôr muito foco em coisas que não levam a nada. E se você pensar bem, o tempo que a gente perde todos os dias se preocupando com coisas que não levam a gente a nada,
Ao final do dia, você faz a conta. Eu tenho até, sem querer fazer palestra aqui, mas dando um exemplo, a gente tem 60 mil pensamentos por dia, sendo que desses 60 mil, 80% são negativos. Negativos incluindo pensamentos do passado, que já não vão... Né? Então, se você diminuísse para pelo menos 50% negativo, já estaria, teu nível de vida, sua qualidade de vida já melhoraria se você diminuísse 10% disso. Para você ver, é sempre, será que eu vou ter dinheiro? Será que estão me vendo de forma... Como que a minha imagem está? Né? Será que eu estou fazendo aquilo que eu vim fazer? Será que eu estou cumprindo com a missão? Será que eu sou... Será que eu sou o suficiente? Será que Exato, é um tal de será, você fica... Né? Você perde muito tempo com coisas que não adiantam nada. Então, o estoicismo... Mas e um spoiler aqui? Como é que a gente faz para diminuir esses pensamentos? Boa! Já que você está dando uma aula, vamos aproveitar esse Legal, momento. vou deixar meu número depois, eu dou as palestras aí sobre isso. Como faz para diminuir o pensamento? Você pega ele lá no comecinho. Sim. Primeiro tem algumas coisas que você tem que entender, né? A PNL ajuda muito nesse sentido, então todas essas matérias, assim. Sim. E daí você vai começando a ficar de olho no que você pensa. E uma coisa muito importante, você não é o que você pensa. A gente dá muito valor para aquilo que a gente está sentindo e pensando. Mas a gente sente um monte de bobagem, a gente pensa um monte de bobagem. Se a gente fosse aquilo que a gente pensa, a gente estaria ferrado, né? Então, você não é o que você pensa. Então, separe. Sim. Pense, examine o que é aquilo e vai começando a... É toda uma tática, mas a gente chega lá. Eu deixo meu número depois. Por favor. Eu acho importantíssimo, muito legal. Porque é um assunto, apesar da palavra relevante. Coach não estar em alta, mas é um assunto bem relevante. Hoje em dia, em questão de saúde mental e todo mundo, depois da pandemia, principalmente, né, ficou super preocupado com essa questão. Sim, de como lidar. Então, exatamente. Eu acho que é super importante, né, de cada um entender, né, como melhorar. Com certeza. Super legal. Saber como lidar com as intempéries, saber como lidar com as coisas que vêm externas a você. E né? frustrações também, as frustrações, né? que todo mundo tem. Medo, todo mundo tem. Sim. Você não vai eliminar o medo, não se engane, não se iluda. Você não vai eliminar o medo. A gente tem medo, é natural. A gente precisou do medo para sobreviver, estarmos aqui hoje. Se não fosse o medo, a gente... Né? Mas só que o medo ainda existe, o cérebro pouco mudou do tempo dos homens das cavernas, e a gente ainda tem medo, só que ele não é tão fundado, você já não tem mais tanta razão de ter tanto medo. A gente não vai precisar dele para sobreviver, mas a gente continua tendo medo. Então saiba que ele é normal, só use ele para o teu lado, e isso é uma tática que a gente desenvolve. Tá? Use ele para você. É muito massa, é muito massa. E a imagem pessoal, já que você também trabalha com isso, aliás, a gente sempre fala sobre o cafezinho que rola aqui na net. Aquele cafezinho a gente discute tudo antes, né? Tem um cafezinho. Porque você falou que você trabalha com imagem. Sim, trabalho como consultora de imagem também, então a gente sempre tá nessa, né, de os 30 primeiros segundos, quando você vai se apresentar para alguém. A imagem que você passa. Aquilo realmente fica na cabeça das pessoas, que as pessoas te julgam, né, querendo Exato, ou não, julgam. Conscientemente você ou sempre não, julga, exatamente. a pessoa está te julgando pela imagem que você está passando, então... É interessante você ter a tua imagem aliada com o que você é realmente. Sim, né? Então, faz todo sentido. Exatamente. Então, se você está com alguma coisa te incomodando, a outra pessoa ela consegue notar que está algo te incomodando. As tuas feições, as tuas como que fala? Micro alguma coisa faciais. Exato. Não é? Em 17 segundos você consegue ver milissegundos, menos que segundos. Você consegue notar que a outra pessoa está... Se eu estou aqui conversando com você, de repente vem um pensamento, putz, será que eu vou ter dinheiro para pagar minha conta amanhã, meu boleto amanhã? A outra pessoa inconscientemente nota que algo aconteceu. E isso atrapalha a tua imagem pessoal. Então, a imagem pessoal é uma coisa que vem de dentro, né? Daí entra a PNL, entra a espiritualidade. Se você sabe que você está ligado a uma coisa maior, isso te deixa mais à vontade. É um monte de coisa que você não dá crédito, mas que faz a tua imagem pessoal mudar. Super. E o principal de todo, querida, nossa, já estou fazendo palestra aqui. Eu já achei ótimo. Tô aprendendo um monte já, galera. Não vai acabar nunca mais esse podcast. Ah, vamos embora. E o principal de tudo, a tua imagem pessoal, na verdade, é o outro. Ninguém vai comprar a tua imagem se você não fizer bem para o outro. Então, se você quer vender uma boa imagem, você só fala de você, você só está preocupado com você, ferrou a tua imagem pessoal. Vai pro... Né? Então, é o outro que é o foco da tua imagem pessoal. Com certeza. Dedique-se ao outro. Olha, ouça.
Quantas pessoas hoje em dia ouvem você, cara? Então, se você conversa com alguém que te ouve, automaticamente você vai gostar daquela pessoa. E é o famoso, aquele jantar em família que tá todo mundo no celular e ninguém conversa com ninguém que tá na tua frente. E, né, que a gente ficou na Nossa, pandemia, né? e é só celular isso. aqui o tempo todo E tá tal. todo mundo assim. Então, para você se diferenciar dos outros, se você parar para ouvir, Sim. você tá na frente Sim, da maioria já das ganhou pessoas. pontos, né? Já ganhou pontos para tua imagem pessoal. Maravilha. Nossa, esse assunto vai embora. Ai, é muito legal. É Eu muito gosto legal, muito. né? Mas tá, você chegou nesse ponto de ser coach e tudo mais, mas antes você trabalhava em Wall Street. Qual foi a virada de chave? Como que Nossa. você chegou nessa nova carreira? Pergunta maravilhosa. Então, no começo eu tomei muita pancada, né? Porque eu vim com a imagem de que eu queria fazer aquilo no Brasil, até que eu percebesse que não era aquilo que eu realmente queria. Passaram-se alguns anos. Sim. Nesse inteirinho, eu fiz tanta coisa. Trabalhei como tradutor, como professor de... Aqui mesmo na NetLink, foi nas primeiras escolas que eu dei aula. E como eu não sabia o que eu ia fazer mais, porque eu não tinha contatos, aquele trabalho lá do Wall Street não deu certo em São Paulo, vim para cá, fui para Belo Horizonte, depois para Curitiba, eu vi que não era aquilo que eu queria. Levou um tempo, eu já tinha meus 35 anos de idade, levou um tempo até eu me tocar do que eu queria fazer. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a abrir até várias empresas, uma delas foi um bar de rock and roll aqui em Curitiba. Ai, que legal. Fui dono de um bar chamado Porão, botava as bandas para tocar música autoral aqui, fazia show, teatro, cinema, era uma loucura. Uma Nossa, coisa que legal. Eu Super pensei diferente também de Wall Street, né? Nada a ver. Totalmente, totalmente. Super Foi legal. tipo um grito de independência, assim, já tô ferrado, eu vou fazer o que eu gosto. Mais ou menos assim, entendeu? E deu super certo. Foram os melhores anos da minha vida, os anos que eu passei. Não ganhei dinheiro, talvez esteja devendo até hoje, mas eu não estou baseando no dinheiro, né? Sim, Assim, baseado na satisfação pessoal na satisfação mesmo. pessoal que foi descobrir, era algo que eu vinha... Então, para você que está ouvindo a gente, nunca é tarde para você descobrir aquilo que você gosta de fazer. Nunca pense que é tarde, já estou velho demais para isso, velho demais para aquilo. Nada, isso não existe. Porque às vezes você segue um sonho que não é teu. Né? Às vezes você faz algo pelos teus pais, pela tua família, pelo contexto que você está vivendo. Eu, estando nos Estados Unidos, eu queria fazer uma coisa que fosse bom para o meu currículo. Então era bonito estar lá no Wall Street. A pergunta é se eu era totalmente feliz. Enquanto eu estava lá, eu achava. Mas foi vindo para cá e dando com a cara na parede que eu fui descobrir que eu não estava muito Não feliz. era muito feliz, Eu fui me exato. encontrar trabalhando num bar de rock, fui fazendo shows por aí, que eu fiz shows, essas coisas. Depois me tornei coach, continuei dando aulas, tive algumas experiências em... Foram todas válidas, muito legal. Com certeza, muito... E querendo ou não, agrega pro currículo do mesmo jeito, né? Assim, você ter todas essas experiências... Verdade. Às vezes, sei lá, é experiência de vida, na verdade, né? Não é... Sim, não foi jogado só fora. pro currículo, assim, pra Não. você arranjar um emprego. Mas é também pra ter história pra contar, ter Sim. perrengue pra contar. Você tem toda a Quero razão. saber. Aliás, Os tem muito perrengue. A perrengues. gente... Já quero saber os perrengues, eu tô curiosa. Todo mundo quer saber do perrengue. Eu quero saber. Nos Estados Unidos, então você falou que morou muito tempo nos Estados Unidos. Lembra de algum perrengue em relação ao idioma? Eu acho que não, né? Porque você estava lá estudando, Sim. morando e tal, mas que tipo de perrengue que você teve nesses anos? Bom, de fato, quando eu cheguei lá, eu fui para a faculdade, né? E para você provar a tua proficiência no inglês, você tinha que passar por um curso de inglês intensivo. Sem brincadeira, eram 8 horas de inglês por dia e mais aulas. Então eu ficava meio que 10 horas por dia em sala de aula. E eu saía dali e ia para o dormitório da faculdade, né? Porque era dentro da... E ainda praticava com... Esse que é o grande lance, você aprender e já praticar. Sim. Ao contrário de você aprender inglês, por exemplo, aqui no Brasil, onde você vai ter 2 aulas por semana e depois vai para casa e não pratica mais. Sim. Então você estava lá com todas aquelas aulas e depois você tinha a prática, né? Que é conversar com o teu colega de Que quarto. era a rotina, né? Que era Exato, a vida que era a como prática, ela é. a vida como ela é. Ou, tipo, teu colega de quarto. Eu tive colegas de quarto na faculdade que eram de países diferentes. Tive um coreano, tive um japonês, aliás, tem um monte de história. Tive, nossa, gente de um monte de lugar diferente. Eles têm uns hábitos diferentes, eu tinha que me comunicar com eles. Sim. E daí E era a dor prática. de cabeça de ficar o dia inteiro ouvindo inglês, teve essa parte ou não? Pois é, boa pergunta também. Às vezes dava saudade de falar português, né? Mas eu meio que assumi aquilo. Eu falei, eu vou assumir, eu vou aprender, é a forma melhor. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, vamos aproveitar. Então eu não tive muito esse questionamento, Certo. meio que foi direto. E é por isso que hoje, dando aula de inglês, eu dou esse conselho para todo mundo. Pratique, não adianta só a aula, sabe? Sim, sim.
Que outras dicas para quem não tem essa oportunidade, né? Maravilha. De ter 2 aulas, né? Só tem Sim. 2 aulas por semana e tal. O que você acha que é legal para praticar na vida real? Ótimo, muito boa, nossa. Então, coisinhas pequenas que você pode fazer que estão no teu controle, né? Como o estoicismo lá fala essas coisas que estão sob o seu controle. Por exemplo, assistir um seriado, assistir um filme em inglês, né? Assista ele em inglês, sem ser dublado, e de preferência ponha as legendas embaixo em inglês também. Sim. Daí você vai pensar, mas eu não entendo nada, eu não vou entender, vou perder o filme. Não importa. É uma prática. Você está tendo aulas, você quer só reforçar, você vai começar a acostumar o teu ouvido. Bem ou mal, é algo que está sob o seu controle, você pode fazer. E eu acho que é interessante essa parte do filme, da série, né? Quando você tem a legenda em inglês, você consegue acompanhar o escrito e ao mesmo tempo você consegue ouvir a pronúncia, né? Que tem muita gente aqui que tem dificuldade, né, em certas palavras e tudo mais. Então, é interessante você saber como eles falam lá. A gente acha que eles falam muito rápido. Total. Ou acha que fala muito assim, mas é como a gente falando português aqui, que é super rápido. Eu imagino que um estrangeiro, quando vem para o Brasil, diz, meu Deus, esse povo fala muito rápido. Exatamente. Mas na verdade, a língua do dia a dia, né? Exato. É o que você tem que aprender, né? E estar aberto para outras experiências, para, como você falou, colocar no lugar daquela falta de oportunidade de praticar. Se você não pratica no teu trabalho, se você não usa, então é mais uma razão para você usar, ler em inglês, ler. Mesmo que você leve um mês para ler uma página, não importa. No começo você vai olhar o dicionário várias vezes, vai ficar com o Google na mão, não importa, mas é a forma que você está sobre o seu controle isso. Depende só de você. Não deixe o teu aprendizado na mão do professor e da escola. Faça a tua parte. E esse é um conselho que eu dou para os meus alunos. A gente quer aprender uma língua, mas não quer fazer esforço. Acha que matriculou na escola é o suficiente. Pois é, as coisas não acontecem assim. A mesma coisa eu querendo ir pra academia, assim, uma vez por mês não dá tempo, não dá certo. Não dá. Minha matrícula, putz. Sabe o cara que vai pra academia, se matricula e já acha que vai ficar forte só pela... Eu queria, não é ficar forte. Todo mundo queria que fosse assim. Mas eu queria, assim, pagar um boleto a mais e emagrecer. Eu acho que seria ótimo, assim, pra mim. Nossa, já pensou se fosse assim? Eu gostaria. E voltando a falar sobre aquele assunto das gerações mais novas, eles têm muita pressa para as coisas, né? Sim. Eles não gostam de seguir um processo. Então, eles se matriculam hoje e já querem amanhã estar forte, estar com abração, as meninas. E com o inglês é a mesma coisa. E com o inglês é a mesma coisa. Ele quer se matricular hoje, amanhã está falando, mas é todo um processo, o cérebro precisa de um tempo. Sim, né? Então, eu levei mais ou menos um ano tendo aulas, como eu falei, 10 horas por dia, um ano para eu me sentir totalmente à vontade para poder chegar na aula. Daí eu fiz a faculdade junto com os americanos, então eu não podia falar pior do que eles, eu tinha que falar igual. E havia aulas de inglês para os americanos, as quais eu participei. Então eu dava um duro e, olha, sem exagero, em muitos aspectos eu sabia mais do que eles, assim. Eles não estudam muita gramática, eu tive que estudar gramática do inglês. E em muitos aspectos, quem teve a experiência que eu tive, se dá até melhor do que os próprios nativos lá. Foi experiência. Sabe aqueles filmes que você vê quando você mora no campus assim, da universidade? Aqueles filmes, aquelas festas, sabe? É assim mesmo? É assim mesmo. Sabe aquelas festas com aquelas letras gregas? Das fraternidades, os fraternities, sororities, né? Das meninas. Legalmente loira. É daquele jeito. É exatamente assim, aquela coisa. Porque a faculdade nos Estados Unidos é um sonho americano. E as faculdades são todas pagas, não há faculdades públicas. Então, as famílias juntam dinheiro a vida inteira para aquela pessoa, para aquele momento. Então, ele faz questão de escolher uma faculdade que seja longe da casa dos pais, para ele poder ficar longe e aprontar todas, né? Pegar todo mundo e tomar todas, né? E é bem aquela bobeirada lá que você viu. Meu Deus. É divertido. E tem aqueles beer pong. Total. E daí tem... Tem tudo aquilo. Aquelas coisas de lona com sabão que se joga, essas coisas assim. Todas aquelas brincadeiras. Daí quando você vai entrar numa fraternidade dessa, ele tem uns testes para você. Existe isso Existe, mesmo? faz uns testes. Daí eu fui tentar uma vez, eu acabei não passando, porque eu preferi ir para um grupo de estrangeiros, né? Uma fraternidade de estrangeiros. Era assim, os caras jogavam você dentro do bueiro e diziam que tinha um rato lá e trancava o bueiro, você ficava horas lá dentro do bueiro, no escuro, à noite, passava a noite lá. Ó, tem um rato aí, cuidado. E você ficava morrendo de medo, você ficava mordida na bunda. E não dá pra
existir no meio disso tudo, porque a partir do momento que ele me jogava no bueiro, eu já ia dizer, gente, por favor. Chega, não quero mais. Não quero mais. Qualquer lugar escuro, Pois eu já ia é. dizer, não, obrigada. Mas faz parte de se mostrar que é homem, se mostrar que, né? Aquela bobeira, aquela ritual de iniciação, aquela bobeira. Hoje, pensando, é Sim, ridículo. Mas sim. na época é tudo... E continua existindo, tudo né? zoação. Então faz parte da cultura, na Faz verdade. parte da cultura. Pois é. E se você está lá e quer assimilar a cultura deles, você passou a vida inteira. Eu, no meu caso, eu passei a vida inteira vendo filme americano. Sim. A gente no Brasil passa a vida inteira tendo A contato gente com... tem muita influência, A gente né? tem total, muita influência. Então, quando você está lá, você quer absorver, aprender aqui. No final das contas, você vê que não é tão grande coisa assim, que até é meio bobo, né? E tem outras coisas, como assim, o conhecimento do americano sobre o resto do mundo, por exemplo, né? Eles não têm esse conhecimento que a gente, se a gente estudar, tem, né? Geografia, por exemplo, é uma escola, é uma matéria que você escolhe. É uma eletiva, não é obrigatório. E quando tem, é geografia local só. Então, eles acham que para baixo do México é tudo South America, né? Que é tudo América do Sul, que todo mundo fala espanhol. O Buenos Aires, a Capital do Brasil, Brasil, a gente fala mais. espanhol, aquela história que a gente já está acostumado. É tudo verdade, realmente. É claro que, com o passar dos anos, os grandes centros, as pessoas... Tipo, Nova York de um lado, Boston talvez, e do outro lado, a Califórnia, lá, Los Angeles, né? São Francisco. O resto são pessoas que não têm interesse pelo resto do mundo. São só os grandes centros que têm pessoas mais cultas e tal. Talvez a Flórida, por ter muito estrangeiro, muito latino e tal. Mas é muito E esse divertido. grupo estrangeiro que daí você passou na entrada, né, da faculdade. Sim. Como é que foi a experiência? Tinha muita gente, assim, era estrangeiro da onde? Boa pergunta. Nossa, olha, haviam muitos coreanos na minha época, muitos japoneses, gregos, eu conheci muitos gregos e um pessoal... aquele país que é embaixo da Grécia, que é uma ilha, Chipre. Na ilha de Chipre tinham muitos ciprianos, não sei porquê. Nossa! Eu conheci mais estrangeiros nos Estados Unidos do que provavelmente... Sim. Porque tinha gente de todo lugar lá. Eu vou te dizer que eu, quando morei no Canadá, eu conheci uma canadense. Olha só. Que era a filha dos meus pais, que nasceu no Canadá. Sim. Mas, assim, o resto era tudo estrangeiro. E não foi bárbaro? Foi maravilhoso. Você ganhou uma experiência muito legal. cultural enorme. Muito legal. Você tocou num ponto ótimo. Acho que o que vale a pena é isso. Você conhece gente do mundo inteiro. Sim. Que se eu estivesse no Brasil, naquela vidinha que eu estava, eu não teria tanto acesso. Porque a gente não tem o mesmo contato. Não, aqui no Brasil, realmente, eu acho que não tem tantos imigrantes ou não vem tantas pessoas ao nosso alcance estudar ou trabalhar. Assim. É verdade. Eu sei que, de vez em quando, meu pai trabalhava num banco, então vinham indianos para cá para entender sistemas e tudo mais. Sim. Tinha o pessoal dos Estados Unidos, porque multinacional, que vem pra cá, né? Uma coisa assim, mas não é uma coisa do tipo, as pessoas estão vindo pra cá pra entender a cultura e gostar e não aprender é assim. português. Exatamente. Não tem. E acontece também deles virem para cá e assimilarem a cultura muito rapidamente. Lá nos Estados Unidos eles mantêm as suas culturas intactas, né? Sim. Então você aprende com várias culturas diferentes. Por exemplo, a gente estava até conversando ali fora, eu estava falando para você dos japoneses, por exemplo. A gente tem aquele estereótipo do japonês como sendo um cara nerd, um cara quietinho, né, que está sempre submisso, zen, calmo, tal. Que nada, nossa, eu tinha uns colegas do quarto japonês que os caras aprontavam demais. Os caras pensam em aprontar o que os japoneses falavam. Não tem nada daquilo que a gente imagina uma que a coisa gente completamente imagina. diferente. Exato. Tem alguma história, assim, de um japonês que você Sim, um colega de quarto meu japonês. E você sabe, a gente mora no quarto na faculdade, em beliches e às vezes camas. Sabe aqueles quartos de faculdade que você vê em filme? É igual, é aquilo ali. Então você tem o teu lado do quarto e ele tem o outro lado. Então uma vez eu tive por um semestre um japonês. Cara, o cara tava todo dia com uma mulher diferente dentro do quarto. Mentira! E o cara não pedia com licença, fazia ali na minha frente mesmo, tava ali. Não tô falando. Mas e a mulher? A mulher de boa? Tava nem aí também. Tava de boa. Só ia? Vai só ia. E eu Vamos fingia que tava dormindo, roncava, pra fingir que tava dormindo, pra eles ficarem à vontade. Não, o japonês pegava um pesado. Coreano também. Coreano aprontava muito. E aí tem aqueles costumes diferentes do coreano, né? Posso falar aqui? Tem algum problema? Será que o Cris vai me dar? O Cris vai dar uma bronca na gente aí? Você que manda nesse programa aqui. Cris, tudo bem aí, Cris?
Tá tudo certo, ele deixou. Os caras tinham, assim, culturas diferentes, então tem hábitos higiênicos diferentes. Então, assim, o coreano não tomava banho, mas ele lavava o pé na pia que eu escovava o dente, sabe? Botava o pezão lá na pia. Não. É assim. Não. Fazia isso. Eu ia escovar o dente no lugar que o cara tinha acabado de botar o pezão lá, cheio de chulé lá, não tomava banho. Soltava pum, assim, em qualquer lado, sabe? Não pensava, não pedia com licença, ia logo fazendo. Eram coisas assim que você achava engraçado na hora, né? Você achava engraçado? Eu ia ficar Eu desesperada. achava, Eu ia dizer, eu achava. mãe, vem me buscar, pelo amor de Deus. Não tinha como corrigir o cara. Eu olhava assim, às vezes dava um pouco de nojinho e tal, mas fazer o quê, né? E a questão, você tocou na questão do banho. E esses dias eu vi um gráfico que mostrava que o Brasil era o país onde, assim, basicamente vendo o gráfico, né, assim, cores, o Brasil era o lugar que mais tinha pessoas tomando banho, banho diário, né? Não era... tem lugar que, pelo jeito, toma um banho por semana. Como é que era essa questão, assim, de ver um monte de gente... Sem tomar banho. Pois é, o americano eu não vi fazendo isso. O americano era mais aciado. Tem japonês, tem mas francês, os outros, russo, exato. Os outros países, tinha um francês que era do quarto, não tomava banho todo dia, com certeza. Os indianos, né? Assim, é chato falar e não parecer preconceituoso. Não, mas é cultura, né? É cultura, cultural. Exato. Ele cozinhava, fazia algumas comidas que tinham um cheiro muito forte, então ficava meio que impregnado no lugar. Sim. Também não eram de tomar banho todos os dias. São hábitos muito diferentes. São hábitos muito diferentes dos nossos. Mas como eu estava lá, tipo, indo atrás do meu sonho americano, eles também estavam. Sim. Então eu estava a gente se respeita, né? Dava vontade de falar assim, olha, cara, se você não tomar banho, você vai ter dificuldade na vida, assim, aqui não é. Mas quem era eu para falar isso, né? E dá-lhe soltar pum ali no quarto. Eu Socorro! Tá. E tem alguma coisa que eles achavam esquisito que você fazia? Boa pergunta, nossa, boa pergunta. Sim. Lá vem, socorro, medo. Essa questão de sexo eu tentava não fazer na frente porque não era uma coisa que eu me sentia à vontade, né? Se eu tinha a minha namorada, eu esperava uma hora que eu estivesse sozinho e tal. Isso aí não pegava. Privacidade mínima, assim. Exatamente o banho. Eu tomava banho todo dia, eles não entendiam. Pô, de novo, velho. Tipo, de novo, vai tomar banho? Pô, qual o problema, né? Me deixa eu tomar banho. Índio, sabe? Eu venho cultura indígena, né? Então... Conversar demais. Eles gostam de ficar na deles. Às vezes eu queria bater um papo até para praticar meu inglês. Muitos não são muito comunicativos, né? Aprontam, mas não são tão comunicativos. Que mais? Teve algumas coisas, aos poucos eu vou lembrando. Nós somos muito mais saudáveis em várias coisas do que eles, hábitos saudáveis. Praticar esporte, pelo menos tinha alguns brasileiros ali no meio, alguns latinos, que todos praticavam algum tipo de esporte e tal. A gente tinha até um time de estrangeiros, né? Era uma organização, um time de futebol, de soccer, né? E daí existiam campeonatos internos chamados intramurals, né? Que a gente jogava contra os times daqueles grupos de letras gregas. A gente batia eles toda hora. Só que os caras eram enormes, eles jogavam o soccer, nosso futebol, como eles jogam o futebol americano. Então aqueles galalau, né? Jogando bola, dando porrada em todo mundo. Eles não entendiam a diferença de soccer e futebol. Naquela época nem tanto, né? Hoje já está mais, né? Eram o quê? 30 anos atrás. Mas a gente ganhava deles assim mesmo. Era gostoso. Foi divertido. E muitas das histórias, né? A vida no dormitório das faculdades é bem aquilo que a gente vê em filme. Aquela zoeira total. Eu não sei como é que eles passam de anos, não estudar, mas só cerveja, só beer, o tempo todo. Agora, né, Cris? É que nem você, assim, cara. Cerveja o tempo todo, é impressionante. Parece que eu estou do lado de lá. Cris, não deixe ele falar assim com você, Cris. Vai já dá, né? Tomou fora aí. Ai, meu Deus, tá. Mas era divertido. Só beer. Os caras fanáticos por beer. Mas se formou algum dia. O pessoal se formou ali. O pessoal se forma, daí acabou o sonho. Daí eles vão procurar trabalho. Daí quando eles se formam. Volta não volta, a maioria que se forma já vai, talvez um período curto até que arrume um emprego, mas a ideia é que já fiquem na vida. Ou lá, ou arrumem emprego em outro lugar, tal, mas dificilmente voltam para a casa dos pais. Já vão para a vida. Esses filmes de Natal,
Que daí, de repente, a menina tá lá, super em Nova York, daí ela volta pra casa dos pais, no período de Natal, e daí ela descobre que é super legal a cidade dela e tal. Isso não acontece. Bem isso, acontece. Acontece. É o Natal e o Thanksgiving, né? Que o Thanksgiving parece que até mais, é um feriado forte, até mais assim, forte né? do que o próprio Natal, é. E como foi passar o Thanksgiving? Porque aqui a gente não tem essa cultura de celebrar o Thanksgiving, né? Como que é? Gostoso, você acaba entrando no esquema. Sim. A comidinha é legal, aquele peru assado lá. Eu acho que deve ser muito gostoso. legal de você ter esse espírito de reunir família, reunir amigos e tal, e trazer legal. gente com quem não tem, quem passar, né, o Thanksgiving, pra trazer pra sua família. Exato. E tal. Eu era um que ia na família dos outros, porque a minha família já não estava mais lá. Então eu achei legal, muito acolhedor. Acolhido, tal. assim, Exato. pelas outras famílias. Legal. Voltando lá naquele assunto de marketing pessoal, na verdade você vende aquilo que você é. Então as pessoas não veem você como um estrangeiro, né? Se você fala o mínimo da língua deles e está inserido no contexto deles, não está fazendo nada estranho, eles te acolhem normalmente. Sim, é um ser humano, né, Um ser humano, claro. Só nasceu em um lugar Exato. afastado. Eles não são muito curiosos assim para aprender coisas nossas, né? Não querem saber. Já os estrangeiros, sim. Por exemplo, na Copa do Mundo de 94, eu estava lá e eu fui assistir um jogo do Brasil lá em Detroit. Eu morava em New Jersey e fui assistir em Detroit o jogo do Brasil. E foi uma grande experiência de vida. Eu sei que a Copa do Mundo aqui no Brasil foi legal, foi bacana, mas a Copa do Mundo lá, a Copa do Mundo é um evento assim extraordinário. O que acontece não só no campo, mas em volta a interação de você com os outros torcedores. Porque tem gente do mundo inteiro. É uma oportunidade única, se você pensar bem, de conhecer pessoas de vários países ao mesmo tempo, no mesmo evento. Pra você ter uma ideia, eu joguei bola, eu joguei futebol com os suecos, era Brasil e Suécia. Ele jogou bola com os suecos na rua. E o sueco, sim, é bem mais, o europeu em geral, é bem mais curioso a respeito da gente, assim. Então eles sentavam, perguntavam, aí, como é que é lá, tal. Não tinha muito aquele estereótipo de brasileiro, né, tem macaco na rua, de que não tem carro, de que... Cobra, que a gente já nasce, já acorda sambando, aquela história. Então foi Mas bem... você sabe, eu tenho uma história, eu vou até contar essa história. Eu fui morar na França e eu fiquei um tempo morando num convento. Porque é mais barato. Sério? É mais barato você morar, porque normalmente antigamente era um convento e hoje é mais casas de estudantes, assim, religiosas, mas você não precisa necessariamente concordar com a religião. Elas acolhem, as freiras acolhem. Certo. E eu cheguei bem no momento que era o fim de ano deles ali, né? Então as meninas estavam voltando para as cidades delas, isso era em Paris. Então elas iam estudar em Paris e daí fim de ano letivo elas voltavam para a cidade. Sim. E tinha uma finalização, um jantar lá de final de ano, ia ter uma apresentação ia ter um show de talentos. Eis que a Madre Superior me chama e diz: Thaisa, você é a única brasileira. Você não quer ensinar a gente a sambar? Como se todo mundo, né, automaticamente... Não, na verdade, eu venho de uma cidade que não existe samba. Não sabemos sambar nessa cidade que eu venho. Então, eles acham... Exato, eles acham que todo mundo... Que o Brasil é o Rio de Janeiro ali, né? Sim. E todo mundo tá muito enraizado nessa cultura de samba, de dança e de carnaval e tudo mais. Mas não rolou meu show de talentos. Você acabou, não. Mas é o estereótipo que eles criam. Sim, de que você vai acordar, sai, abre a porta e já está no meio da floresta, por exemplo. Né? Floresta amazônica. Casa da árvore. Exato. E aí parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. Eles têm essa ideia, né? E daí... como foi estar na Copa de 94, o Brasil ganhando? Conseguiu convencer alguns a torcer pro Brasil ali no final e tudo mais? Boa. Eu acho que existe no futebol o Brasil é visto de forma muito positiva, né? Então é uma coisa que a gente usa. Ele estava forte, putz, aquele timão lá, Romário e tal. E então por isso que até hoje eu acho estranho que o brasileiro hoje em dia não dá tanto valor para a Copa do Mundo, né? É estranho mesmo. As pessoas estão divididas, polarizadas em vários aspectos políticos e tal. E eu nunca esperei que isso fosse acontecer, que o brasileiro ia parar de dar valor para o futebol, sendo que é uma coisa tão nossa, né? Sim. E hoje eu vejo muitas pessoas nem querem assistir os jogos, torcer para a seleção e falam que do 7-1 né? E falam, o Brasil está com muitos problemas, eu não vou perder tempo assim. Eu pergunto, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É uma distração, né? É uma distração. Tem tanta coisa que
Não tem nada a ver. ruim, né? Pois Por que é. que a gente não aproveita esse momento de Exato, distração, de relaxa, descontração, assiste, aproveita torce. que o chefe tá deixando sair mais Exato. cedo, assiste o jogo com a família, com os amigos Sim. e tal. Porque o Precisa futebol... ver o jogo, né? Cê Pode é. fazer um churrasquinho ali, tá Exato. tudo certo. Eu acho. Mas para o mundo, o Brasil ainda é um dos grandes. Então a gente é visto de forma positiva. Então aproveite isso, né? Sim, é bacana super, no super. futebol. Então essa questão foi divertida, foi um ponto bom lá. Imagino. Esse foi o ponto bom. E aí, qual foi assim a maior dificuldade que você teve Sim. enquanto estava lá? O que foi difícil para você enquanto você estava lá? Boa também, boa pergunta. Difícil foi a questão de definir pessoal. Eu estou sendo bem pessoal agora, falando do meu lado pessoal. Nem todo mundo tem a mesma experiência. Eu tive uma experiência diferente daquele imigrante que vai ralar e tal. Eu ralei, trabalhei. Eu já vou contar algumas coisas que eu trabalhei, em alguns lugares que eu trabalhei, mas não foi daquela forma, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, nem todo mundo tem, né? Eu agradeço muito a oportunidade e tal. O que foi difícil foi definir o que eu faria com a minha vida depois. Se eu voltaria um dia para o Brasil, se eu ficaria lá. Na maior parte do tempo eu estava decidido a ficar, né? Eu não tinha planos de voltar para o Brasil. Acabou que aconteceu de um dia dar a louca e por impulso, já estava formado, já estava alguns anos no meu trabalho e achar que aquilo que eu falei no começo, que eu ia me dar bem aqui, deu a louca. Eu estava casado, eu tenho uma filha que nasceu lá, uma filhinha americana, teve aqui agora semana passada. Ai, que legal. Que legal. E a mãe dela queria muito voltar para o Brasil, eu acabei cedendo e vim de volta, e no impulso, assim. Mas, como eu disse, eu não vou dizer que foi errado, foi algo que aconteceu. Mas, de uma certa forma... Essa parte é mais difícil de entender para que lado a gente vai, né? Às vezes O que eu vou chegam fazer? pontos em que, Exato. né, tem que tomar uma decisão. Tem que tomar. E é O difícil. que eu vou fazer? Eu gosto daqui, mas eu sinto falta de algumas coisas do Brasil. A gente sente falta de algumas coisas. Eu fui criado no Rio, né? Eu saí do Rio para ir, então eu sentia falta da praia, daquela vida mais informal do carioca. E estava lá em Nova York naquela... Era difícil lidar com o inverno, que era muito frio, né? Quando nevava, cobria o meu carro inteiro e o meu carro ficava na rua. Eu tinha que cavar a neve que estava no carro para poder sair. Acordar 2 horas mais cedo. Acordar 2 horas mais cedo para cavar. O frio foi algo que você tem que acostumar. Se bem que, assim, uma coisa bem interessante que eu vou falar. Aqui em Curitiba é mais frio do que lá. A gente passa mais frio aqui em Curitiba no inverno Eu do tenho que lá. certeza disso. É impressionante. Eu tenho certeza. Eu não sei porque as casas de Curitiba... uma reclamação. Reclamação. Pra quem? Pro Cris. Eu reclamar pro Cris. Cris, dá um jeito nisso, rapaz. É muito frio aqui em Curitiba, rapaz. Tá anotado. Tá anotado. O que ele vai fazer com essa informação? Eu não sei. Eu Mas tenho que tudo reclamar bem. para alguém. Não tem o heating system, né? Não tem Não, calefação não nas existe, casas. não Você existe. morre de frio aqui em Curitiba. Lá em Nova York, New Jersey, onde eu morava, eu ficava pelado dentro de casa, olhando a neve cair lá fora e eu peladão de cueca em casa. Sim, não tem... Não tem você frio. passa frio naquele momento que você sai de casa Sim, e entra no carro, né? exato. Depois não Exato. tem mais frio. E é um frio mais seco, quando neva é mais seco, você não sente tanto. Aqui você, nossa... Você pegou temperaturas muito extremas, assim? Peguei, eu me lembro um ano, não me lembro qual ano, mas eu cheguei a pegar 20 abaixo de zero uma vez. É frio, né? Bem pesada. Você tem a impressão que se você der um peteleco na orelha assim, ela vai quebrar, sabe? Quando eu cheguei no Canadá, o meu pai, né, o meu host father lá, ele falava, não saia de cabelo molhado, que você vai ficar careca. Exatamente. E eu fiquei tão assustada que eu demorava umas 2 horas pra secar Pra secar o cabelo. Não, mas é fato. Né? Daí ele congela Ele quebra. e quebra. É bem isso. É loucura. Então, é uma dica, pessoal. Quem for pra neve, Não seca o cabelo. seque o seu cabelo. né? Tem mais Muito aquele bom. negócio de... Sabe, gangrena? Tem um nome pra isso, agora... Que fica meio necrosado? Fica assim, necrosado, parte do do teu corpo. sapato, então você tem que usar sapatos especiais e tal. super. Bem com meia, eu usava um monte de meia, cirola e um monte de coisa. Meu Deus do céu. É, a baita experiência. Foi... Passa frio, Mas você né, gente? passa, você tá vivendo um sonho, então você não enxerga essas coisas, você vive. Pô, que legal tá aqui, que legal tá aqui. Tudo é Tudo é novidade, experiência, né? tudo é. Vou colocar uma roupa de inverno, vou Sim. colocar sei lá,
cavar a neve para tirar Sim, o carro. sim. É tudo Exato. diferente. E focando um pouco aqui, voltando à parte do coach lá, aquela tal da lei da atração. É verdade que tudo que você foca aumenta na tua vida. Se eu vou focar no problema, o problema aumenta, né? Super. Você tem que focar naquilo que você vai aprender, que você vai tirar daquela situação. E a gente tem a tendência a pensar no problema, né? E sempre assim. E fica pensando, e daí o universo vai trocar energia com você e vai te dar aquilo em que você foca. Sim. Se você foca no problema, ele só aumenta. Então você está lá, já está numa situação difícil. Tem o problema, já que você perguntou, da questão de estar legal no país, né? Você, para arrumar um emprego, você tem que ter o green card. Existem várias formas de você ter. Eu casei com uma brasileira, então eu não tive a oportunidade de ter o green card por meio de um casamento. Teria que ser por meio do emprego. Então eu tive que provar no meu trabalho no banco, eu trabalhava no Citibank lá em Nova York, que eu era bom o suficiente para eles me... Então eu tive que trabalhar pra caramba. Você e não americano. Exato. Né? Até no meu trabalho eu precisava falar português, então eu tive que provar que eu falava português, que eu era brasileiro, mas que eu queria ficar lá, que eu tive que fazer bem o meu trabalho para ser... Daí uma hora lá eu ganhei uma promoção para ser gerente, daí eu treinei o pessoal. Então foi um momento legal ali da minha vida, esse momento que eu me senti bem, da carreira, assim. Mas daí no final eu acabei vendo que as coisas mudam, você dá valor para outras coisas. Como eu te falei, eu aproveitei mais aqui trabalhando num bar de rock, onde eu não ganhei dinheiro, mas me diverti, aprendi pra caramba com as pessoas, né? Sim. Outra história que eu aprendi pra caramba. Nossa, essa história tem... Essa é boa, meu Deus. Cris, ouve aí, cara. Isso vale pra você também. O Cris tá de olho. Ele tá de olho ali, tá compenetrado ali. Eu gosto dos comentários que ele faz de vez em quando, é bem legal. Agora ele tá ignorando a gente. Né? Agora ignorou. Ele tá agora que tá brabinho. Não tá... Tô de orelha em pé agora. Trabalhar em restaurante, né? Um dos subempregos que eu fiz por muitos anos foi trabalhar em restaurante. Então você não tem ideia do que é, assim, você trabalhar com pessoas que estão... Quando a pessoa se senta à mesa para ter uma refeição, ela muda um pouco o comportamento. Principalmente se ela está com fome, né? Tá mal-humorada. Está mal-humorada, está querendo comer. Então, a tendência das pessoas é não tratar o garçom muito bem. Então, eu, como trabalhei como garçom por muitos anos, mesmo depois de formado, antes de arrumar o trabalho no banco, eu fui vender carro e fui garçom por muitos anos. Então, é uma experiência humana muito interessante. Você trabalhar com pessoas muito ricas. Eu trabalhei em restaurantes que você tinha que usar fraque, gravatinha borboleta. Pessoas super ricas, você tem que lá servir elas no momento que elas estão com fome. Nem todo mundo é educado, então você tem que segurar a tua onda, tratar legal. Fingir que não é Fingir com você. que não é com você, não levar as coisas de modo pessoal, que é um grande exercício humano, assim. Não leve as coisas de modo pessoal para nada, né? Se abstenha daquela... E você... A maioria dos garçons que trabalham em restaurantes nos Estados Unidos são de origem estrangeira, são pessoas de outros países, né? Então eu trabalhei uma vez, só para te dar um exemplo do que rolava, meu Deus do céu. Era um restaurante super chique, que eu te falei. Eu preparava pratos com fogo, sabe? Na frente dos clientes, super chique e tal. E os garçons outros eram todos estrangeiros, aprontavam pra caramba. Já vou falar algumas coisas. E você tem ali experiências fantásticas que você não teria se não fosse morar lá. Porque eu jamais seria garçom aqui no Brasil, né? Sim. A gente São coisas que a gente acaba não dando tanto valor, né? Então, assim, aqui você quer fazer a faculdade, quer ser um gerente, quer ser... sempre pensando muito alto, mas o trabalho do garçom... Para lá, se for nos Estados Unidos, eu aceitaria. Ele é valorizado, exato. Aqui o trabalho do garçom, que é um grande trabalho humano, não me leve a mal, é um grande trabalho, importantíssimo. Mas se você cresceu numa família de classe média e tinha o suficiente para ir para uma faculdade, você jamais imagina, mesmo fazer um estágio como garçom, você não imagina. Mas lá é uma experiência engrandecedora, você passar por um período. Os próprios estudantes americanos passam por períodos em que eles trabalham como garçom, como garçonete. E tudo bem, tudo ótimo. Faz parte, só te engrandece, você está lidando com gente ali. Eu acho que eu aprendi até mais sobre a natureza humana no restaurante do que no Wall Street, trabalhando com os ricaços lá. Sério mesmo.
Você acredita? Eu super acredito. Mas eu quero saber o fraque. A história Então. do fraque e do fogo. Então, olha só, uma vez, olha que loucura. Cris, ouve essa, cara, você vai gostar. Eu estava fazendo um prato, era uma sobremesa, que você jogava uma bebida e tacava fogo e o sorvete pegava fogo, né? E você fazia lá tudo de fraco, todo mundo bem vestido, todo mundo na mesa. Prestando atenção. Todo mundo prestando atenção, eu lá fazendo. Tive que aprender. Diferencial Que é o diferencial do lugar, né? Era não sei o que, flambé, uma sobremesa flambé, que você botava fogo. Mas nessa de botar fogo, eu não sei o que aconteceu aquele dia, eu acho que eu botei fogo, eu joguei a bebida, mas na hora de tacar fogo, eu virei o prato na direção de uma moça, de uma idosa que estava na minha frente, e o fogo pegou na peruca dela. Então ela devia estar usando laque, alguma coisa inflamável, e o fogo, Cris, pegou na peruca da mulher, cara. E o que eu vou fazer, gente? Pô, e de repente lá eu fazendo e a cabeça da mulher pegando fogo. Eu não sei se eu pegava a toalha, tirava a toalha e jogava tudo e bogava na cabeça dela. Água que tá no vinho. Não, o vinho piora. O vinho piora. Daí alguém que estava sentado com ela jogou água, daí o outro jogou, de repente a mulher estava toda molhada, mas pelo menos não queimou nada. Você já pensou no processo que eu tomaria, que a casa tomaria se ela tivesse queimado o couro cabeludo? Mas e a cara da mulher, assim, porque, né? Indescritível. Ela só ficou com a cabeça quente, né? Literalmente, Cris, você devia estar lá, cara. Ficou com a cabeça aqui. Mas não se voltou contra mim. Ela entendeu, foi um acidente e tal, legal. E meu a Deus, sua cara? a minha cara, nossa, eu não consegui dormir 2 noites seguidas, 2 ou 3 noites, porque eu fiquei preocupado. Porque às vezes a gente faz alguma coisa no trabalho, assim, uma coisa assim, tipo, de repente manda um WhatsApp pra uma pessoa errada. Já é meio constrangedor. Já é. Agora, imagine você mexer diretamente com... tacar fogo na mulher ali, pelo amor de Deus. Não tinha câmera nesse restaurante. Não tinha, naquela época não tinha o costume de pôr câmeras, gente, podia ser. Nossa. Meu Deus, que aperto. Daí teve uma vez que eu estava carregando uma bandeja assim, cheia de garrafa e copo de coca, não, Guaraná não, porque não tinha. Guaraná não tinha, droga. Cerveja e tal, e carregando assim. Daí eu fui baixar para conversar com alguém e pum, aquela bandeja virou todinha na cabeça de outra senhora. Eu não sei, eu devia ter alguma coisa com senhoras lá, porque você precisa ver Cris, você precisa ver como ela ficou molhada da cabeça dos pés, cara. Uma mistura de Coca-Cola com leite, com milkshake, com cerveja. Imagina tudo Imagina o cheiro, coitada. Imagine. Mas era nesse restaurante chique também? Era no mesmo restaurante chique que eu aprontei essas duas coisas. O chefe não mandou Pois embora? eles... Não, eu acho que levei na boa, pedi 1000 desculpas. Ele me deixou uma semana de castigo fazendo drinks lá. Daí eu aprendi a fazer drinks, né? Me tornei um bartender. Então tudo você tira, mais uma experiência. Teve o lado bom do negócio. Teve o lado bom, quase matei a... Ia queimar. Mas aprendi a fazer drinks, foi legal. Foi bacana. E os outros estrangeiros? E o que os brasileiros aprontam? Você não tem ideia de como o brasileiro é criativo até na hora de tirar sarro dos outros. O brasileiro, ele chega na mesa para servir a pessoa e a pessoa está com aquela cara, né? Então, você está trabalhando com outro brasileiro da tua equipe, servindo uma mesa de gente riquíssima, naquele restaurante chiquíssimo, comendo... lagosta, caviar, lagosta e tal. E os brasileiros falando em português e os caras não gostam de ouvir uma língua estrangeira. Se você está servindo na mesa dele, e o cara, o que vocês estão conversando? E o cara vai tomar. Sabe? Vai tomar Mentira. em português e o cara não entendia nada e eu comecei a dar risada. Sabe que você estava contando a história? Viu, Cris? Estava contando a história de um cara que teve ataque de riso. Eu tive um ataque de riso servindo uma mesa de uns gringos lá, porque o brasileiro começou a mandar o cara tomar naquele lugar, no meio do salão, sabe? E o cara não entendia nada, mas você vê aquilo. E o cara ainda fica... E o cara, você é um babaca, sabe? Xingando o cara muito. em português. Brasileiro é demais. Que ele tá o quê? Servindo uma coisa diferente. Exato. Aqui está, senhor. Vá. Aqui está, seu babaca. Pega aqui, ô careca, pega aqui, ó. Come. Eu tinha que rir, sabe? Você fazer o quê? Brasileiros. Né? Brasileiros. Mas isso quebrava o peso ali. O peso da atenção do dia a dia, ter que ligar. Então você está lá de repente tenso, querendo não derrubar nada em ninguém, ou queimar a peruca de ninguém, e de repente um brasileiro vem com essa, né? Agora eu quero saber,
Você já falou da parte do salão do restaurante e nos bastidores. Nossa! Foi você que mandou essa, Cris? Verochete. Não, olha, Boa. eu quero sair daqui querendo ir a restaurantes Certo. ainda. Então, pode falar, mas dá uma maneirada aí Olha. nessa história. É, sim. É medo, dá medo mesmo. Você vai no... Não, mas tem coisa muito pesada? Tem, acontece muito. Acontece aqui no Brasil também, mas lá demais. Quanto mais chique parece que o restaurante for, mais acontece isso. É Sério? de sacanagem, é inveja. É inveja do Não povo sei, querendo pode ser uma espécie de quebrar a tensão, quebrador de tensão. É o seguinte, o que acontece lá? Se você está num restaurante e você folga com o garçom de alguma forma, não é nem folga. Às vezes você está no direito de reclamar sobre um prato que vem frio, né? Às vezes você encontra um cabelo dentro da comida e você pede para o prato voltar. E se você lá nos Estados Unidos pede para o prato voltar para a cozinha para que ele seja requentado, que tire um cabelo, não faça. Pelo amor de Deus, não façam isso. O mínimo que vai acontecer é o cara pegar o teu bife, jogar no chão e colocar de volta no prato e dizer que era pimenta, né? Que era pedacinho de pimenta. Não devolva o prato. Como o cabelo junto é melhor do que o que vai acontecer. Fazer xixi no prato, Mentira. já vi acontecer. Xixi dentro da nojo, taça de... não, É verdade. dentro da taça. Acontece, querido. Na taça de champanhe, ninguém fazia xixi no prato. Mentira. Na taça. E daí eles ficavam atrás, né? Vendo a pessoa comer aquilo, né? É porque o prazer maior O prazer era ver, é uma forma de dar o troco para a pessoa, né? Meu Deus, que horror! Eu aqui querendo falar de cultura americana e contando essas coisas. Vê se pode. Seres humanos. Não, mas é cultura americana. Os estrangeiros. Era... Os estrangeiros, é bem o que você falou, viu? Eles iam à forra ali. Tá vendo? Você que não me pagou direito, você que me humilhou por causa do meu inglês ruim, você que não, né? E as tips nesses restaurantes chiques? O tip bom? é necessário. Era Já necessário, mas assim, é necessário. vinha gordinho, assim? 20% da refeição vai para os garçons. Então, assim, num restaurante muito chique, tem vários tipos de garçom. Os mais experientes são os garçons. Eles ganham mais do tip. Daí tem o capitão, por exemplo, e tem o busboy, que é o cara que limpa. Né? Esse, coitado, ganha muito pouco, ganha uma percentagem pequena. Mas daí, assim, a roubalheira dos garçons mais experientes em relação a você era, né? Então você era roubado do próprio garçom, era do cliente, fazia parte da experiência. Uma baita experiência, né? Triste. E é triste. Injusto. Mas fazia parte. Você cresce com a experiência. Aprende bastante. Você sabia que não ia ficar lá a minha vida inteira, né? Que era só aquele período. Surra mesmo, assim, né? Levando surra, aprende muito. Tem muito brasileiro que vai lá para os Estados Unidos e como ele não fala português, por exemplo, existe um bairro lá em New Jersey chamado Newark, não é New York, é Newark, que fica em New Jersey. E lá existe uma comunidade brasileira muito grande, né? Que se estabeleceu junto com uma comunidade anterior de portugueses. Então, os brasileiros imigrantes iam para lá, para os Estados Unidos, e moravam em bairro de portugueses por causa da língua. Sim, era mais fácil. Era mais fácil para eles começarem... Exatamente. Então, pontos como esse existem vários. Existe um em Danbury, no Connecticut, que tem uma comunidade brasileira grande. Existe um em Boston, bem grande também, de brasileiros. Existe um em... Connecticut, eu tenho uma amiga que foi pra lá quando a gente era adolescente, assim, mora até hoje lá. Será que é perto de Danbury? É uma cidade que tem muito brasileiro. Pode ser. Daí tem em Boston, pelo menos na minha época, hoje devem ter outros. Tinha um em... brasileiro tem tudo quanto tem em todo lugar. E eles vão, mas eles ficam junto de quem fala português. Então é esse... Comunidade. Exato. Então é muito comum ver brasileiros que moram lá, tipo, 20, 30 anos e não falam inglês ainda. Porque eles ficam junto dos... Para você ter uma ideia, nesse lugar, Newark, até os guardas de trânsito falavam português. Eles já estavam treinados. Já estavam. De repente eram filhos de portugueses que falavam a língua e tal. E restaurantes brasileiros, supermercado brasileiro. Então você não passa fome, não passa saudade do Guaraná lá. É isso que eu ia perguntar. O Cris não ia sentir falta da cerveja brasileira lá. Feijão com arroz, tudo. Brasileiro. Mas nesse tempo todo que você passou lá, tinha alguma coisa que você sentia muita falta de comer, assim? Porque
Pois é, você meio que entra no esquema, a comida lá não é como a nossa, né? Então, como eu morava perto desse lugar, eu de vez em quando ia lá, tinha até churrascaria rodízio de brasileiro lá. Ah, Então a gente não sim. passava mal, né? Se eu tivesse morando em uma cidade no meio, no interiorzão lá, onde não tivesse nada de brasileiro, daí eu sentiria falta, mas eu não senti essa falta, assim. Tinha até Guaraná, né? Mas sei lá, senti falta de, sei lá, uma vontade de comer um bis, uma bala Sim, de banana. entendi. Pois é, tinha supermercados que importavam tinha coisas do todo Brasil, esse- né? Não passava. legal. Quer ver? Na época não existia o que existe hoje de streaming. Hoje parece que a Globo tem um canal lá e todo mundo assiste as novelas normal, na sim. TV. Em Portugal é assim também. Portugal também. Portugal tem 2 canais da Globo. Aham. Um canal que é só novela, o dia inteiro, passa uma Sim. novela depois da outra. Aham. E o outro que passa, tipo, Ana Maria Braga, passa... Vamos faturar aí, comercial. Globo! Tô falando, eles têm Globo Internacional. Tem Globo. Ninguém fica sem ver a novela lá. Ninguém! Mas isso é mais recente. Na minha época não tinha isso, mas tinham fitas cassete. Então era uma empresa que faturava pra caramba, Cris, em filmar nas fitas cassete. Lembra? Fita VHS. Fita VHS. Assim, Eles filmavam lá o Fantástico, os programas da semana e alugavam para brasileiros. Nossa, os caras faziam muita grana. E eu era um que alugava toda sexta-feira. Então eu voltava do trabalho cansado, toda sexta-feira eu tinha aquele costume. Vamos assistir coisas do Brasil. A gente ficava, eu e a minha esposa, a gente ficava assistindo programas do Brasil até de uma... Era algo legal assim, para quando não tem manter. internet e tal, porque hoje você entra Hoje não. Globo.com Globo, de novo. Sim. Você entra em qualquer site de jornalismo, enfim, em português, e você sabe o que está acontecendo. Sim. Lógico que às vezes é muito mais inflamada Sim. a informação do que realmente está acontecendo aqui. Sim. Mas você consegue, né, ter acesso Total. a Hoje saber totalmente. tudo, né? Você sabe tudo. Desde entretenimento na hora que acontece, até notícias realmente importantes. Exatamente. Mas... Ali, na hora que está acontecendo. Na hora que tá acontecendo. Mas na minha época não, né? Não tinha. Então você tinha Que que alugar, legal. então você ficava louco por notícias e assistir o Fantástico. Sabe- Hoje eu nem sei o que é Fantástico, Fantástico, meu o Deus. quê? Mas na época era uma coisa. Muito legal. E é uma coisa legal, essa cultura, né? Que hoje a gente não tem mais de ir num lugar pra alugar um filme, essa coisa de Nossa, você não locadora. tem saudade disso? De coisinhas assim? Eu tenho. E Né? Parece que eu- tinha gosto, né? As coisas. quando a gente era criança, tinha o padrinho da minha irmã, ele gravava Sim. fitas. E aí ele gravou uma vez da Cinderela. Eu achei o máximo. Assistia toda semana. Até que um dia a gente foi de novo, era muito raro a gente ir na locadora. E eu escolhi o quê? Cinderela. Minha mãe, Thaís, você já tem Já Cinderela? Eu disse, mãe, mas não tem a capa da Cinderela. A capa da Cinderela é de desenho e tal. E a que a Entendi. gente tinha em casa era Era a aquela copa. branca, aquela Aham. verde, vermelha, sei lá. Então, era sensacional ir na locadora e poder escolher um filme só. E, meu Deus do céu, qual que a gente vai escolher pro final de semana? Aham. E depois tinha que rebobinar a fita, né? Sim, sim. Quando assistia Sim, pra não levar sim. multa. Sim. Pagava mais se não tivesse rebobinado. Aham. Então, Eu me lembro são disso. coisas, né, de infância assim, Nossa, que era muito gostoso. que é bom resgatar, assim, é legal. Sim. Ô, época boa essa, hein? Né, Cris? Puxa, eu acho que você se daria bem lá nos Estados Unidos, viu? Eu acho que você ia curtir lá, porque assim, você sendo um cara criativo também, né? Eu acho que seria bem legal. Qual a sessão que eu mais gostava ali na locadora, Paulo? Qual que era? Não pode falar. Não pode falar. Ai, meu Deus Não, mas do só de céu, olhar pra você a gente já Cris. vê. Como é que é isso? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ai, Deus, tá. Não é fácil, gente, sabe? Tá aqui numa sala, vocês não sabem. É só homem nessa sala. Tô eu aqui no meio, entendeu? Sabe? Vamos concentrar aqui. É mesmo, né? Aquela sessão era escondidinha, né? Tinha um pra- Se você queria alugar um filme daquele, você tinha que ir numa hora que não tinha pessoas, você tinha vergonha de entrar naquela. Né? Você tinha que. Mas e daí? Eu era criança nessa época, eu não Sim. sabia. Mas e daí você chegava no caixa ali, daí passava, a pessoa ia saber que você tava alugando aquilo. Pois é. Daí teve uma vez, né? Aconteceu com o Cris isso aí. Pois é.
Aconteceu com um amigo meu. Aconteceu com o Cris, ele foi lá pegar uma fita dessas XXX, né? Não é XX, XXX, X-rated. E ele, na hora de passar, não estava passando, deu algum problema lá, acho que né? Daí o cara do caixa gritou lá pro outro, o nome do filme, né? Peripécias, não sei o quê. Qual é o preço desse aqui? Daí falou o nome do filme. Daí todo mundo viu que o Cris ia levar aquele filme. Não. Então ele quis esconder, ele veio escondidinho assim, né? Cris. Botou dentro da camisa, assim, escondidinho. Chegou lá, o Saiu cara. cabisbaixo. Ei, qual que é o preço? Pra todo mundo ouvir. Todo mundo ouviu. Tava lá você lá assim, comprando Cinderela e tendo que aturar esse tipo de safadeza. É muito. Céu. Como assim? Uma criança que a gente via que tinha uma salinha fechada, a gente sempre queria ir, Você porque era perguntava? fechada, né? Você sempre queria ir. Dizia, mãe, mas e Que a tua naquela mãe falava? sala? Thaísa, aquele não pode. Aquele não pode. Aquele não pode. A tua salinha é essa aqui. Não pode. Infantil é aqui, Thaísa. É isso. Essa tinha o filme do Pinóquio. Não dá. Ai, meu Deus do céu. Não. Mas essas aventuras são muito boas. Não, dá, não aguento. Tá. Ok. Tá bom, o que mais? O que mais? Eu quero um assunto meio tenso agora. Tá. Você estava no atentado das Torres Gêmeas? lá? Boa Você tava pergunta. Eu já tinha acabado de voltar. lá? É. E sabe, o que é interessante... Você trabalhava em Wall Street, eu né? trabalhava, Então, olha só, boa pergunta, porque eu trabalhava no Wall Street, que é do lado das torres, né? E eu vinha de New Jersey através de um trem chamado Path Train, que ele vai por debaixo do rio Hudson, porque o que divide New Jersey de Nova York era o rio Hudson. E esse trem vinha por debaixo, e o ponto final desse trem de New Jersey era embaixo das torres. Então as torres, elas não eram só grandes para cima, elas eram grandes para baixo também. Então tinha vários andares submersos, assim. como se fosse um ponto de metrô, uma central de Exato, metrô. várias assim. centrais de metrô, uma em cima da outra, em vários pontos, né? A minha era então eu descia nas torres para sair na rua e caminhar, daí 2 quadras até o... Então, é engraçado, já que você perguntou, eu tinha uma sensação, eu sempre tinha uma sensação estranha quando eu descia nas torres e saía na rua. De que aquilo ia explodir um dia. Eu sempre imaginava, via uma cena assim, daquilo explodindo, água, sabe, explodindo assim. Daí o dia que as torres explodiram, eu já estava no Brasil trabalhando e eu vi na TV, cara, me deu um arrepio assim, eu fiquei louco, porque olha só, eu pensei nisso a vida inteira, ainda bem que eu já estou de volta. E foi bem na hora que eu chegava, né? Na hora da manhã que eu chegava. Era 8h30, né? Exato, a hora que eu estava chegando lá para trabalhar e tal. Nossa. Se eu tivesse ainda lá, foi um ano depois que eu já estava aqui, eu talvez pudesse ter visto, pelo menos. Sim, né? Atingido de alguma maneira. De alguma né? maneira. Ou não, mas assim, foi. Né, ver aquilo foi... Porque era um lugar que você estava todo dia, eu estava todo dia lá. Sim. Nossa Senhora. Impressionante. Isso. Mas... E alguém que você conhece passou por ali, de amigos teus, passou por... não passou Viu, alguma coisa... passou. Né, teve... foi diretamente influenciado, mas, sei lá, viu, passou, teve alguém da família que viu, passou, conhece alguma história assim? Colegas de trabalho meu lá que ainda trabalhavam lá, né, que passaram na hora que estava explodindo, eles viram as explosões, assim, 2 ou 3 colegas falaram que viram, assim, quando bateu, porque fez um baita de um barulho, né? Um estardalhaço. A gente escuta o avião só passando e já é um barulhão, imagine explodindo dentro do batendo, prédio. explodindo, aí começou a cair, né? Porque foi derretendo e foi uma caindo. Então você imaginou o barulho de... Pô. Sim, ensurdecedor. Ensurdecedor. Mas e em relação a... Tá, eles ouviram o barulho, eles falam de alguma sensação? O desespero? Nossa. Como foi, né? Tipo, eles falam, sim, da sensação de ver aquilo explodindo e não poder fazer nada, né? Porque o que você podia fazer, né? Sim. E pessoas se jogavam, né? Então você via as pessoas se jogando. Desespero, você só olhando e o que está acontecendo, da onde que veio esse avião. Só mais tarde é que foram saber que se tratava de terrorismo. Eu lembro que eu estava em casa, eu ia para a escola ainda, e eu lembro que estava vendo um desenho e daí veio aquele plantão da Globo, Cris!
E aí apareceu e tal, e todo mundo falando, que foi um acidente e tal, que um avião bateu na torre. E aí depois só que eles foram descobrir que realmente era um atentado terrorista e mudou a vida só depois, exatamente. do mundo todo, né? Dali pra frente. Sim. Foi um marco. Muita coisa mudou. Grande, foi um marco. Pô, a guerra que se seguiu após aquilo, né? A busca dos culpados e tudo mudou a forma de pensar. A questão de segurança, né? Na cidade mudou muito depois daquilo. Eu sei. Pena que eu já estava aqui, não acompanhei direto, mas a minha filhinha cresceu vendo isso. Tal. Sim. E ela sempre falava. A gente vê, né? Depois logo veio a era da internet, a gente passou a ficar sabendo das coisas mais rapidamente. Né? Sim, super. Mas foi. E algum outro. Você não estava lá no dia do atentado, mas teve alguma coisa assim que você sofreu fora, tipo assim, sei lá, um assalto? Boa pergunta. Sei lá. Olha, eu tenho orgulho de falar que eu nunca senti nenhum tipo de preconceito por ser estrangeiro. Eu nunca fui vítima de algum tipo de piadinha. Né? No começo, meu inglês não era bom, eu dava algumas... outra piadinha. Normal de estrangeiro, né? Hã? Normal da gente ser normal estrangeiro. de ser estrangeiro, alguém vir com piadinha, mas eu nunca ouvi isso, nunca fui vítima disso, eu não posso realmente falar sobre... O que é bastante, assim, claro na cultura americana, que eu vi, que eu, com meus próprios olhos eu senti, é a questão do racismo. Não comigo, mas o racismo no dia a dia do americano. Essa questão... Do negro e do branco é muito claro que existe uma tensão muito forte ali. Eu cheguei a presenciar, por exemplo, várias brigas dentro do metrô, dentro do subway, dentro do trem, simplesmente porque uma pessoa de uma etnia diferente encostou em um negro num branco ou vice-versa, e eles se quebram por causa de coisas assim. Você encostou em mim, sai para lá, e era incrível. Eu achava bacana que todo mundo no metrô gostava de ler, né? Hoje em dia as pessoas leem no celular, mas na minha época, antes do celular, as pessoas liam jornal ou livros. Todo mundo. Parece que era uma espécie de defesa para não ter que olhar para uma outra pessoa, porque eles são muito fechados, não são como nós, que saem conversando. Então eles desenvolveram uma forma tinham desenvolvido uma forma de dobrar o jornal que não abrisse assim para não encostar na pessoa do lado, porque eles são tão... essa questão de privacidade, do teu espaço físico é tão sério que se você encostar em alguém é uma ofensa. Já pensou? O Cris lá, que gosta de entrar empurrar todo mundo. Aqui no Brasil a gente tem esse costume de encostar nos outros e ninguém está nem aí. Mas lá não, lá é muito sério isso. Ainda mais se você for de uma etnia diferente. Que curitibanos, então, assim. Tipo, muito. Meu espaço fechado, não... Né? Até eu achava estranho o excuse me, né? Excuse me é dar licença. Eles falavam excuse me a todo momento. Até quando você estava atravessando a rua, você vinha de um lado e vinha do outro, o cara dava 2 metros de distância e já falava excuse me. Parecia que havia um medo de encostar em alguém. Deus me livre, exatamente. Isso era uma tensão que eu sentia. Uma vez um cunhado meu foi visitar a gente, ele morava no Brasil, ele foi visitar-nos lá, e ele entrou no ônibus e sem querer ele encostou numa pessoa de uma outra etnia. Ele levou um soco na cabeça na hora, assim. Mentira! Não estou dizendo que isso aconteça toda hora, mas existe essa tensão racial muito forte. Até hoje é uma coisa muito chata, sabe? Claro que melhorou bastante, né? Já não é mais como era, mas você ainda vê essa tensão, ainda existe. Sim. Se me perguntarem o que é feio nos Estados Unidos, eu vou falar, é isso. Essa questão racial ainda é uma parte legal, feia assim, da cultura deles, que a gente não entende muito bem. Lidar, assim. Aqui no dia a Brasil dia. a gente tem muitas etnias diferentes e é forte também, né, o racismo. Então eu imagino que lá deve ser mais ainda por não ter tanta... Por mais que tem bastante estrangeiro hoje em dia lá, não tem tanta essa mistura, né, de etnias como a gente tem aqui no Brasil e tal. Então, não sei. É estranho. É estranho, porque sendo o melting pot, que é aquilo lá, uma mistura de raças e de etnias, né? Não deveria acontecer isso, mas acontece ainda. Eu me lembro de um fato, posso falar? Você está me... Ela é ótima. É muito boa entrevistadora você consegue me puxar as coisas, é muito boa. Muito boa, meu Deus. Não, você pode ficar à vontade, conte, eu quero mais os perrengues, porque eu não ouvi perrengues o suficiente, mas pode. Mas pode vir. É bom ouvir perrengue, né?
Não, Adoro. uma coisa que me chamou muita atenção foi... Você lembra daquele caso famoso do O.J. Simpson? Sim. Lembra? Sim. O.J. Simpson era um ex-jogador de futebol americano, negro, né? Que assassinou a sua mulher. Né? A mulher era branca. Sim. Tudo bem, para nós não tem nada a ver. Mas isso ganhou a mídia, ganhou os jornais, porque era um branco com um negro, né? Sim. E ele negou que tivesse sido assassinado, mas todo mundo sabia que ele tinha matado. Era algo assim, era claro, ele foi o assassino. Sim. No entanto, ele se saiu bem, ele não foi condenado. Mas no dia do julgamento dele, eu me lembro disso como se fosse ontem. No dia do julgamento, Estava lá. eu estava lá. No dia do julgamento, eu estava trabalhando no banco, lá no Wall Street, eu estava trabalhando. E as pessoas pretas, olha, assim, é chato falar. Hoje em dia é tão perigoso falar nas coisas. As pessoas negras se reuniam num canto, separado das brancas, e ficavam torcendo para o O.J. Simpson ser inocentado. Como se estivesse vendo o jogo da Copa do Mundo. Sabe? Os brasileiros ali, os argentinos aqui torcendo para o seu time. Sim. E não aceitavam que você chegasse perto para perguntar. Aí já não é uma questão mais de o que é certo e o que é errado, né? Sim. É uma questão de vou A torcer minha pra raça, pessoa exato, da minha raça. da minha etnia, eu vou torcer para ele. E foi isso que eu senti. Eu nunca havia sentido isso, visto isso, com essa Nossa, intensidade. É difícil, né? Difícil saber lidar. Outras pessoas, os americanos viram aquilo meio que naturalmente, né? Olha, são os negros torcendo para eles mesmos. Eu falei, mas por quê? Né? Ah, mas não pergunte nada, cara. Fica na tua. E, não, eu não. Quem sou eu, né? Fica bem quieto. Mas eu vi eles torcendo, assim... E ele acabou sendo inocentado, mas mais tarde ele acabou se envolvendo com outros crimes, acabou indo preso, provando que realmente era um mau caráter, né? Meu Deus. Mas foi muito forte aquilo. Eu fiquei, uau, olha como o negócio é tenso, né? Levavam uma TV, levaram TV para assistir ali o julgamento do jogo. Yeah. Né? Muito louco. Meu Deus. Eu acho que esse foi um dos julgamentos mais famosos, né? Da Um história. dos. Dos famosos, assim, de gente realmente Conhecida, conhecida. celebridades, Que teve agora o Johnny Depp, que todo mundo tava Também, super... o americano gosta dessas coisas, né? Eles assistem como se fosse uma novela, assim. E a vida de das pessoas, né? Eu Ficam, impressionada. tipo assim. aqueles Kardashians, né? Kardashians. Sim, a vida dela. O que elas fazem o dia inteiro, a não ser mostrar a bunda e falar besteira, né? É impressionante. E as pessoas assistem aquilo, como se fosse um BBB, assim. Sim, e participam da vida das pessoas como se realmente como se conhecesse, né? fosse assim, íntimo. Ai, porque ela fez não sei o quê, ela foi não sei onde, ela gosta disso. Como você sabe que ela gosta disso? E o que interessa, né? Mas eles adoram ver aquele movimento, aquelas coisinhas. Sim, Coisas culturais, que eles vão vir para cá, eles vão achar estranho a gente também perder tempo. Vamos dar um exemplo aí de uma coisa que possa aparecer. O futebol, que, talvez, né? a nossa loucura pelo futebol. Tem bastante espaços, né, ainda na televisão aberta para o futebol, para tudo. Sim. Talvez o carnaval, para eles não tenha muito sentido, Sim. aquelas fantasias, eles talvez achem aquilo brega. Para nós, né? Diferente. Então, é o tipo da coisa que não dá para julgar. Mas essa questão racial vai além da cultura, é uma coisa um pouco pesada, sabe? Sim. Melhorou muito depois, tendo o Obama como presidente, acho que já foi uma vitória contra o racismo, né? Super legal o que aconteceu lá. Eu acho que eu falo muito com a minha filha e ela me deixa meio a par das mudanças sociais, né? Sim, e eu fico coisas que você não vai ver na internet, que tem que ser falada por alguém que está vivendo aquilo. E é muito legal eu sei, analisando assim, a gente sempre tem aulas, né, de análise de imagem, essas coisas assim. E eu lembro muito que eu tive uma aula que era muito da análise da Michelle Obama. E o início, né, na primeira candidatura lá do Obama, como eles colocavam as imagens dela como se fosse uma mulher forte, mas não no sentido de forte guerreira, como se fosse uma mulher grossa, uma mulher ríspida, uma mulher grosseira, né? Então, é engraçado a gente ver esse lado do outro partido que tinha um candidato branco, impondo como se a imagem da mulher negra fosse algo assim. Então, todos os jornais,
você via ela ou com o cabelo não arrumado, ou com uma maquiagem mais de fim de dia, assim, quando já não tá mais Mas tão certinho? tão bonitinha. E isso fazia muito sentido, assim, né? Na época de... Eles não atacaram diretamente o candidato Obama. Atacaram a possível primeira-dama, né? Então, é engraçado como isso se comprova, né? De tudo que você está falando, isso de o racismo realmente ser muito forte. Muito forte, intenso, ainda existir, né? As gerações mais novas, e eu incluo a minha filha nisso, e aliás eu acho muito legal conversar com ela, porque elas têm essas questões raciais e de sexo como coisas normais, né? Isso é uma coisa bacana das gerações novas. Sim. Por exemplo, a gente, vou dar um exemplo, minha filha esteve aqui comigo semana passada, e nós fomos numa festa de família, e foi todo mundo no carro conversando. E estava lá uma prima minha, estava a minha esposa, eles estavam conversando sobre uma decisão que uma pessoa da família tomou de se tornar e de ter um parceiro do mesmo sexo. Foi a irmã da minha esposa que resolveu ter uma parceira feminina, uma mulher. E para nós ali conversando, aquilo era um assunto para conversar. Só que para minha filha, ela achou aquilo estranho a gente estar perdendo tempo conversando sobre aquilo. Por que conversar sobre isso? Em primeiro lugar, é a vida da pessoa. E segundo, qual que é o problema se ela escolheu ter um parceiro do mesmo sexo? Então, ela depois veio comentar comigo, não, papai, me desculpa, eu fiquei calada, mas é que para mim isso não é um issue. Não é uma questão a ser discutida. A gente não devia nem ter começado a falar. Eu respeitei porque vocês estão no país de vocês, isso ainda, vocês são de uma geração mais antiga, que ainda vê isso com desconfiança. Só que para nós, não espere que eu vá comentar sobre isso, porque para mim não tem a menor importância. Daí caiu a ficha, assim, como é que as gerações mais novas veem essas questões raciais e de gênero. Não é importante, não é uma questão. Não é para ser discutido. Não vou perder meu tempo com isso. Sim, é super engraçado, entre aspas, obviamente, mas o quanto a gente está vendo essa divergência agora, Copa do Catar e tudo mais, que a gente sabe o tanto de preconceito que eles têm nessas questões de LGBTQIA+, e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que pra gente é um absurdo tudo aquilo que está acontecendo, o cara entrar no estádio com uma abraçadeira, com as cores que representam e é uma questão tão grande. Então, eu acho que a gente já está começando a evoluir nesse ponto, mas ainda existem culturas que são totalmente contra, né? Vivendo né? Sim, são realidades completamente diferentes. Eu acho que a gente aqui no Brasil, e talvez as gerações mais velhas ainda não estejam tão acostumadas, mas a ver e a entender até, porque são muitos termos novos e que a gente ainda está assimilando, mas ao mesmo tempo todos são respeitados, né? Eu acho assim, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a gente obviamente tem muito preconceito, nos Estados Unidos também eu acho que tem muito preconceito, mas a gente está entendendo e respeitando e assimilando isso para nossa realidade. Como uma coisa normal. Como uma coisa normal e no fim das contas, tipo, tem um país e uma região que ainda não teve essa virada de chave, né? Não percebeu que isso é normal, né? Então, até aproveitando, fazendo propaganda, entrem lá no canal da NetLingo e assistam, em breve vai estar a entrevista que foi feita antes da nossa, com a Ciele, que esteve um tempo, ela passou um tempo na Romênia e passou um tempo na Turquia, onde ela esteve no hotel, onde as mulheres ainda usam aquela burca, que, né, para comer tem que levantar a burca, uma coisa que parece que é de 300 anos atrás, uma coisa absurda. E a gente está vivendo aqui em 2022 sabendo que existem mulheres ainda que ainda sofrem esse tipo de coisa. Exato. Pois é. Não, as mulheres, né, no Irã, hoje em dia a gente vendo o que está acontecendo, um dos piores, tudo que está acontecendo no Irã. E eu até vi o jogo de futebol que todo mundo achou que, meu Deus, Irã e Estados Unidos, como que isso vai acontecer? E aí no final
estavam os jogadores do Irã abraçando dos Pois Estados é, Unidos. Foi pois emocionante de ver. Gente, é demais. Eu até comentei com você da Copa de 94, que eu estive lá e vi, né? Sim. Aqui no Brasil eu não fui ver nenhum jogo, mas eu acredito que tenha sido a mesma coisa. Energia, É a mesma energia. O que eram guerras na antiguidade das pessoas, hoje em dia um jogo de futebol representa aquela guerra, né? Sim. Eu não aceito tudo, eu sou de outra cultura, mas tudo bem, vamos nos abraçar que é muito melhor. Exatamente. É muito legal, eu acho. Esse clima de Copa, Esse eu clima acho de que Copa do Mundo, ele transcende o esporte, eu acho Sim. que é uma coisa, é uma é uma celebração, eu acho. celebração de vida, de ser humano, é uma forma de unir Diferentes culturas culturas, eu acho isso num muito, lugar só, muito maravilhoso. físico ou não, mas ali Querendo ou não, o mundo todo, né? De alguma sim, forma está voltado para isso. aquilo. Pensa numa coisa bacana. Sim, É muito cool o negócio, Sim. né? É muito é bacana. muito legal. Então, quando alguém fala, não vou torcer, tudo bem, você está no seu direito, faz o que você quiser, mas pensa no que isso representa. Assim, em A termos de- coletividade, né? Eu exato, acho, a união, aquela... a sensação de comunidade, coletividade, você sim. estar ali junto com os outros, passando um tempo legal, né? Um tempo divertido, descontraído. Sim, É sim. gostoso. Não tem perdedores e vencedores ali, todo mundo está vencendo, porque todo mundo está Sim, crescendo com sim. aquilo ali. Né? Mas eu ainda quero o Hexa, né? Não sei, Eu também. eu não sei se quando for pro ar essa entrevista aqui, a gente já vai estar com o Hexa. Provavelmente ou nós ainda seremos ex-campeões, Mas, Vamos torcer. Vamos. Não, O que você acha, Cris? Você acha que o Brasil leva essa, cara? Já tá em casa, né? Já está em casa, né? Já tá vindo. Mas você acha que a gente merece, né? A gente merece, eu acho que nós O merecemos. container da Bud já tava lá no Rio de Janeiro. O que você acha? É verdade. Já tinha um lá. Não, eu acho que a gente tem a... Bom, Tem chance, né? tem chance. A gente, Tem chance. como você falou, quando esse programa for ao ar, provavelmente já vai ter Provavelmente acontecido. já vamos estar aqui com a taça na mão. Exatamente, vamos Isso. torcer. Mas todos ganham ali com Sim. essa né? É muito legal. Aquela história de competir é mais importante que ganhar, eu acho que vale para a Copa do Mundo, assim, lógico que a gente sempre quer ganhar, mas eu acho que esse sentimento, assim, de você estar todo mundo junto e celebrando e tudo mais, é muito legal. Não, é gostoso. nossa, é muito demais. Muito bem, mas eu quero saber do perrengue. Vamos voltar Então, no perrengue. mais um perrengue. Agora eu estou lembrando. Quando você estuda em universidade americana, você tem a opção de trabalhar dentro da faculdade. Eu, principalmente, que era estrangeiro e não tinha papelada para trabalhar fora, Sim. trabalhar fora eu tive que trabalhar por debaixo dos panos, ilegalmente, como Sim. nos restaurantes que eles não pedem. Mas quando eu fui trabalhar, eu quis trabalhar legalmente dentro da universidade, daí tudo bem. Eu uma vez fui buscar um trabalho dentro da faculdade e você vai num departamento lá onde você escolhe o trabalho que você quer fazer e tinha um lá que era alguma coisa, trabalhar com animais. Né? Eu li mais ou menos isso. Animais. Eu achei estranho, porque era uma faculdade de negócios, né? Porque o negócio de trabalhar com animais. Onde é que tem o zoológico Cadê os aqui animais que eu não estou no vendo? campus? Mas eu achei interessante. Sim. Trabalhar com animais, vamos ver o que é, né? E fui em busca de saber o que era e fui na entrevista no departamento dos tais animais, né? Chegando lá, era o laboratório de ciências da escola que estavam fazendo pesquisa com o desenvolvimento de um novo inseticida. Então, o cara que estava por trás disso era o professor. Os animais, na verdade, eram milhões de baratas. Mentira! Dentro de potes, assim, que o cara tinha numa sala. Imagina essa sala cheia de shelves, cheia de prateleiras. E nas prateleiras um monte de pote, tipo aqueles de tinta, sabe? Cheio de barata. Mas barata, que barata, ótimo, barata. que delícia. Você entrava no lugar, você sentia o cheiro da barata e você ouvia o barulho. Porque uma baratinha você não ouve o barulho. Mas 300 milhões de baratas dentro de um mesmo lugar, você ouve o hissen, aquele barulho. Então era esse o animal que o cara queria que eu trabalhasse. E eu tinha que Uau! eu tinha que abrir todos Que aqueles animador! potes, colocar uma comida lá dentro para elas virem comer. E era esse o meu trabalho. Mentira. Daí Esse era ela esse o aceitou, tal esse do você animal. escolheu. Não, esse eu não pude aceitar, não teve jeito. Que Que nojo, no... Mas, sabe- Não. mas o que eu só contei essa história porque aquilo que pra gente é anormal, que não acontece muito, lá é normal. As coisas são... Não, gente, não pode ser normal Sabe? um negócio desse. Mas era meio punk. Trabalhou com o
quê? Adestrador de barata. Gente, como é que é isso? Só faltava elas amor pularem. de Deus, Foi um... Tá, e desses trabalhos, teve algum que você aceitou dentro da universidade que realmente foi sim. super legal, assim, que você gostou e tudo mais? Eu acabei trabalhando num lugar de computer science, que era o computador. Teve um também que eu passei um perrengue danado. Meu Deus, esse foi danado. Eu trabalhei em vários restaurantes, né? E teve dois. Posso contar os dois? Pode Posso contar contar? os Cris, dois. posso contar os dois aí? Conta aquele que dava o feijão lá, ó. Feijão? É, o pelo do saco do feijão lá. Ai, meu Deus, não! Pelo do saco do feijão? Não vai ter isso, não. Mas qual que é essa, Cris? Eu não estou lembrado. O cara tá inventando. Se mata de dar risada. Tá lá dando Próxima risada. entrevista, a gente vai colocar uma câmera na frente do Cris. Pra gente colocar ali um Mas- bastidores. Nós vamos deixar a imagem do Cris meio surpresa. Sabe o Lombardi lá do Silvio Santos? Ninguém Isso, sabia quem ninguém era. sabe. Só mais tarde É foram... tipo o Louro José. É, da tipo, Maria. ninguém sabia quem era. Aí, bicho. Socorro, tá. 2 perrengues. Uma vez eu trabalhei, 2 perrengues em restaurante. Uma vez eu fui trabalhar num restaurante italiano, mas italiano mesmo, aqueles restaurantes italianos. E eu não sei por que um cara lá não foi com a minha cara, era um cara da Albânia, era um dos cozinheiros. E eu descobri que o restaurante era frequentado por mafiosos mesmo, assim, porque a gente não vê mafiosos no Brasil. Mas lá você vai no Brooklyn, você vê mafiosos ainda, Tipo na Poderoso máfia americana. Chefão, assim. Tipo máfia. E eu trabalhando lá servindo os caras eram caras da máfia, né? Daí um deles trabalhava, não sei se ele era parte da máfia ou outra coisa, mas ele não foi com a minha cara, ele quis me pegar, quis me matar. Ele veio atrás de mim com uma faca. Mentira. No final do trabalho, não sei por quê. Não foi com a minha cara. E eu tive que Não, sair fala fora. sério, você fez alguma coisa pra esse cara? Não, eu Você fui... fez o xixi no prato do cara? Não, sério? jamais. Não, ele era da cozinha, né? Então, Ah, ele era mais era? fácil ele botar xixi no meu prato. Porque... Mas o cara quis me pegar, ele veio com uma faca e eu tive que ir embora. Eu tive que sair correndo, porque... Você voltou lá no outro dia? Não, ou eu foi liguei embora? pro cara, olha, não vou poder ir mais, surgiu uma situação aí e tal. Uma situação, o homem querer me matar. Não sei. Um cara veio atrás de mim, eu não sei que cara, um cara albanês aí, eu sei quem é, tal, tá, tudo bem, me desculpa, tal. Aí esses mafiosos também, fiquei com um pouco de medo. Não, mas eles você não tem que ter medo, porque é tranquilo, eles não vão te fazer nada. Gente boa pra São caramba. só gente boa, matam ali, qualquer um ali. Né? Eles frequentam o restaurante armados, mas não tem por que se preocupar. Daí eu fui fazer a apresentação dos pratos do dia, ainda falei errado o prato, daí o cara olhou pra mim, que é isso? Eu falei, puta, eu tô morto. Errei a palavra. e Errei já a palavra, mas o que você tá falando, cara? Eu errei, Era. desculpa. Ai, Tal. que medo. Essa foi brava. E uma outra foi num restaurante que eu trabalhei, era num clube de golfe, era um clube de tênis. Eu trabalhei no clube de tênis como o principal garçom do clube. Eram todas pessoas ricas que tinham membership lá naquele clube e eu morava em cima e morava lá dentro e trabalhava lá. E eu estava fazendo o meu MBA e ao mesmo tempo estava trabalhando. Estava bem difícil, uma época bem difícil. Mas eu estava trabalhando para ganhar para ter onde morar, né? Daí a dona do lugar, ou a gerente do lugar, era uma mulher, ela era casada, mas ela veio com um papo, um dia depois do trabalho, ela quis que eu saísse com ela, e eu tinha uma namorada, não topei, também não fui muito com o jeito dela, não topei. No dia seguinte, ela saiu com outro brasileiro que trabalhava lá e colocou o cara para ser meu chefe. Um cara que tinha entrado bem depois, quer dizer, o cara pegou a gerente e perdi a bocada, Cris. Não quis sair com a mulher e ela saiu com outro brasileiro e colocou o cara para ser chefe meu lá. Isso foi brabo, isso foi meio humilhante, assim. E o cara veio me dar uma de gostosão. Veio dar ordem. Veio me dar ordem. Eu tava lá 3 anos mais que ele, o cara não sabia nada. Você tinha que ensinar o homem a dar ordem, ainda por cima. É. Meu Deus do céu. Eu fui conversar, cara, que história é essa? Não, mas veja bem, olha, eu saí com a mulher ali que você não quis, não, eu saí. Ah, mas isso não é motivo de você ser babaca comigo, né? Mas tudo bem, só uma história. Meu Deus do céu. Essas histórias. Bom, não é que não aconteça no Brasil essas coisas, claro que acontece. Sim. Mas a gente está falando dos Mas perrengues lá. Perrengue
E eu é precisava do lugar, precisava do trabalho. Eu morava ali, eu não tinha outro lugar para ir, né? Eu precisava... Tinha que aguentar. Tinha que o aguentar, novinho. tive que aguentar o cara lá com as babaquices. Mas eu levava na brincadeira e tudo certo. Bom, acho que de perrengue que eu me lembro é só. É, só. Deve ter só tido esses, outros, teve só outros, esses. tive outros. Meu Deus do céu, gente, muito bom, hein, Paulo? Muito Legal. Muito legal. É bom lembrar, conhecer é bom um lembrar, é pouco bom lembrar. da tua história. Você que sempre conhece de tantas outras histórias, de tantas outras pessoas, conhecer um pouquinho da tua história, com certeza o pessoal vai gostar muito de saber. Aliás, você falou uma coisa muito legal. Se você tem planos de morar fora do país, em algum lugar, vá com a cabeça aberta e vá para aprender, né? Sim. Não pense no sofrimento que isso vai causar, porque tudo é sofrimento se você levar para esse lado. Leve de boa, aprenda, cresça, porque sempre vai te engrandecer. Você tem experiências ruins aqui na tua vida, no teu bloco onde você mora, por exemplo. Não precisa você ir para fora para passar por isso. Mas se você for, e geralmente as pessoas que vão não conhecem outra cultura, não conhecem a língua, passam por perrengues desse, vá com a intenção de aprender e crescer. Com certeza. Porque todos nós crescemos com isso. Não fique pensando que não vai. As coisas acontecem, tudo faz parte. Sim. Tem gente que passou por muito pior do que eu, né? Esses que vão... Eu ainda fui com a minha família, ainda morando numa casa legal no começo. Fiz faculdade, tive Foi Nutella. Fui Nutella. Nutella. Eu fui Nutella, sim. Ah. Né? Me sinto até mal em comentar algumas coisas, mas eu fui Nutella. Mas aproveitei, mas acabei vendo esse lado do... Não, mas você foi Nutella de início, né? Quando você estava com a tua família. Exato. Aí depois da mas família depois eu caí, foi embora e eu tive que arregaçar a manga tem que se virar. Mas até é me legal, lembro. né? Eu acho que as duas partes da experiência são legais. São. Você ter esses dois lados, né? Sim. Abri uma empresa para limpar casas, fui ser limpador de casa também. Mentira. Eu casei lá E com a lá? mãe da minha filha e no dia seguinte a gente foi limpar uma casa. De boa. Lua de mel, nada. Lua de mel foi limpando a casa da... Nossa, que delícia. Aqui deve ter sido muito proveitoso. Deve ter sido maravilhoso. Aham. É legal. Muito bem. Muito obrigada, Isso aí, Paulo. pô, legal. Agora, tem um quadro aqui, mas eu vou dizer pra você chamar esse quadro que você tá muito mais acostumado do que É eu. hora do 5 Minutes. É aquela hora em que a gente fala outras línguas. Como eu só falo inglês e português, você sim fala francês, né? Fala. Que nem a Ciele, que fala... Você fala francês, espanhol? Espanhol bem pouquinho. Sim. Espanhol já foi melhor. E o espanhol. inglês? Inglês eu arranhei um dia um alemão. Olha mas- que maravilha. Mas mas eu, como só não. falo inglês, a gente vai ter que conversar nisso. Japonês. Você fala japonês, Cris? Fala alguma coisa aí em japonês, então. Japonês. Meu Deus do céu, gente. Não, hoje muito ele tá atacado. engraçadinho, Hoje tá muito. atacado. Mas the differences in behavior of Brazilians as opposed to Americans Yeah. on a day-to-day basis. What are the major differences that I noticed when I was there, as far as like friendships, for instance, right? How do you get to be friends with people in the States as opposed to here? Okay. Okay, so I don't even know how we start being friends with someone. Good. It's just like, It just hi, happens. how are you? And now we're friends. Oh, now you just remind me of something. Let us move from friendship to dating. Okay. All right, that's a more Okay. interesting aspect of friendship. This dating business. Okay. Did you know that when you're interested in someone and you want to go out with someone, like I'm a guy, I'm interested in you, you're a girl, or people of the same sex, it doesn't matter. But when you invite a person out, you ask the person out, you need to be very upfront about it. You have to tell the person, Specific. you like- have to be very specific that you guys are going on a date. Okay. Right? This doesn't happen here. It doesn't happen here. You have to listen. Let's go out, but remember, it's going to be a date. So you have to Okay. tell the person right up front that you're interested in her. You can't just go out as friends, and in the Okay. middle of the conversation, you make a pass at the person. Okay, for me, it would be easier, I think, because I just realized that someone is interested in me, like when it's Okay, like, right? oh, that's it. Really, you're interested in me. So if the person asks, Okay. let's go on a date, then Uh-huh. I would be like, huh,
all right. Now I gotcha. If it's someone that you would have some kind of attraction for, then you would just accept it. Oh, that's nice. I'm glad you were upfront about it. But what if you don't know about? What if you're just going out with someone? Like here in Brazil, how would we do that? We would just invite someone over, like someone out for a date. But if it happens, if you guys click, then it's okay. Then it happens. But if It's it doesn't, natural. it's natural. You don't have to tell the person right up front that you're interested in her. It may happen or it may not. What if you go out and then you find out that you're not that interested in the person after all? Okay. He or she wasn't the person you're really expecting to be, Okay. right? You kind of get a little disappointed. After you have talked to her for a little bit, you said, maybe I'm not going to make a pass at this person. It doesn't click. What if? You just don't do. It just happens naturally. Yeah. But in the States, you have to tell the person that it is a date. Okay. What if I accept to go on a date Yes. with this person, Yes. and then in the middle of the conversation, right. I am not so into it as I was when I accepted. When you accepted it. Yeah. Right. Very good question. Then you kind of tell the person politely, listen, it's not exactly what that's I... terrible. Yeah, isn't that really? Because it kind of creates a pretty embarrassing situation just by being specific about it. Because this person also created Expectations. anticipation. That's Yeah. right. And then you kind of blew it all out by saying, I'm not interested. But then again, what's the big deal? If it doesn't happen, it wasn't supposed to be in the first place. Why does this have to be so, formal like that? Yeah. It's something that happens naturally. You invite someone over that you're attracted to. If it happens, it happens. If it doesn't, come on, what's the big deal? It's okay. It's But over there, and what if you invite someone out and as a friend, and then all of a sudden you make a pass at the person, say, oh, how beautiful you are, I want to go out with you. Then if that happens, that person will get so offended that she's going to tell all your friends and her friends and the person's friends about what you did. You're going to be looked upon as a real asshole. Oh man, he invited me over as a friend and then he made a pass at me. What an asshole. Everyone's going to look down on you as a big asshole because you're Wow, I didn't know that. you're not truthful right up front. Isn't that incredible? It's That's so one different. of the, it's so different. It is so different. Yeah. It's so formal. Why? Because here in Brazil, I have this feeling of, okay, someone is inviting me over for something, maybe a dinner or something, but something may happen or may not. Or may not. And there's not a problem if... It's not a problem if it doesn't. Yeah, and... But if it does, it's good. let's suppose the guy who invited, who asked you out, right, as a friend. He didn't notice any intentions to begin with, but then he decides to make a pass of you, at you. How bad are you going to feel about it? You're probably going to be surprised, but then so what? Yeah. You're not going to go If around I'm- telling If him. I'm not into it, You're I'll just going to tell him, yeah, listen, okay, I'm thank sorry, you." I'm not interested, and that's it. You don't have to go around telling him off to everyone No, else, no. like and make him feel like a real asshole. Yeah, it's just like, thank It's just you, next. thank you, and- but thank you. Yeah? Yeah. Weird. Yeah, weird. It's very different. Very different. Very different. Very different. That's something that really. Okay, and what about what you were going to say about human behavior regarding friendships? Okay, friendships, not dating specifically. Yeah. Americans are not so easy to get along with as Brazilians are. We may just strike a conversation and start telling about your life with a complete stranger, with someone you've never seen before. I suppose you're in the line at the bank to pay Unfortunately, we still go to banks to pay bills here in Brazil. Well, let's suppose you turn back and you start striking a conversation with someone you've never seen before, which is very common. But over there, it's not like that. You don't just start a conversation with people like that. They'll probably look down on you, look very suspicious at you. It's not that easy to make friends, but once you do make friends with someone, it's a very intense
friendship. Just like here in, as opposed to Rio, for instance. In Rio, we have a different behavior towards friendship as we do have here. In Rio, you talk to everyone, but you're not friends with anyone. Here in Curitiba, it's the opposite. You're not really friends with anyone, but once you start a friendship, it's Yeah. forever, Yeah. right? Yeah. It's kind of the same. It kind of works the It's same. very interesting. It is, to it is. Just see it from this perspective, because when I think about beginning to have a friendship with someone, it's like I don't know how You don't it think about it. happened. You Yeah, just don't it's- think about it. It's not a big deal, no, right? and then it seems like there's like just this point, this This, thing that yes. oh, this happened and then we became that's friends. right. That's And right. Here that's right. it's like Who okay, cares? we just became friends. I Sure, don't know just what happens. happened. Right. Yeah, so Well, it's cool. I think yeah, it's better. That's here. exactly it. So human relations are more like it's a little bit more formal. You think twice before you talk to someone. You have to be prepared for it. You have to prepare the person for something that you're supposed to do. It's not like how it happens here. And it's so spontaneous. You don't even have to think about. And this dating thing, man, that's amazing. That's What about wedding proposals? very good. The proposals, they tend to be very. It's a big thing in a person's life to propose someone. Usually, the way you do it is you take a person to a. Let's say let me tell you how I did it with my Cool. with my ex-wife, my daughter's mother. I took her to a restaurant, and you have to give a person a ring. When you're proposing, you're supposed to give the person a ring. Usually the guy gives it to the lady, a ring. So I purchased this ring, and I asked the waiters in the restaurant to hide it in my ex-wife's dessert. They put Oh it my inside God. the dessert, right? Some people doing different. Yeah, that's funny. Some accidents happen. Yes. A lot of accidents happen. It maybe ends in It the maybe ends right emergency there. room. It ends right there. Okay. So they brought in the dessert, and she started eating, and then her fork hits something that makes like a metal noise, and then she realizes that it was a ring, and then, wow, here we go. How nice. It's And how was it? Because what if Here she in Brazil- swallowed it? yes. What if she didn't or see worst, what if she said no? Yeah, well, front yeah, of that's another everybody. thing. That's another thing. Yeah, that's another thing. What if she says no with the ring and everything? I was quite sure she wasn't going to do that. We kind of had talked about it Oh, before, yeah, so I okay. was sort It of was a prepared. deal. It was kind of a deal, yeah. But what if, right? The person says no right in front of everyone. Just like the other day, the Brazilian player, what's his name? Pedro, who plays for Flamengo, and he proposed. I don't know this. Right after he was, you see, Tite came up with the list of all the players, and he went on the media, and he gave the journalist the list of all the players. Right after he found out that he had been called to be a player, he proposed to his wife, but he was wearing shorts and sandals, and that, on the eyes of the foreigners, was something like, what the Terrible. hell is that? He's proposing wearing shorts and sandals. What the hell is that? No. Yeah, and what if she says no in front of her? And that was filmed, and it was all over the internet, and everyone saw that. I didn't. But the foreign, okay. you didn't, yeah, you probably I have didn't. To search for it. Yeah, go search for it. Pedro's proposal, something like that. And he was wearing short, and he wasn't criticized for the fact that he proposed right after he got called in for Yeah. but the fact that he was wearing shorts and a sandal. Well, he's a carioca. Come on, give me a break. His formal dressing is It's like that. He dresses sandals like that and- every yeah. day. So you know. It's routine. Yes. Yeah. So Okay, good. that's So it. so it was a fine proposal. So everybody was okay after you proposed to your Yeah, ex-wife. I was later. at the restaurant. It was only us and the waiters who took part on the little thing. Mm-hmm. But everyone does that. I know of a story. Can I? Do we have time? Do I have the time?
So there's another story. Okay. This guy proposes this lady, but instead of sticking a ring inside a dessert plate or something, he did it and he put it inside a popcorn bowl while they're watching TV. So it's, you know, when you watch TV with eating popcorn out of a bowl, Yes. he put it You inside never the pay popcorn attention. bowl. Just guess what happened. Of course, she broke her. He ate the Oh. ring. He ate the ring? She ate the ring. She ate- She was eating popcorn. He forgot about it, and she was eating popcorn, and then there goes the ring right down her stomach, and she had to go to the hospital. to remove Oh it. my God, That this is tragic. That is so tragic. But it really so accidents like that happen because you stick the ring inside someone's food. So may expect that to happen, right? Oh my God, that's Weird. terrible. Yeah, okay. It's different from here, right? But It's different. We don't have that kind of ceremony. yeah, but it's nice. I It's think nice. It's nice. Romantic. It's cool. Yeah, it's They romantic. try to be romantic. Maybe it's tragic. Sometimes it but- doesn't work out, but the intention is it's cool. Yeah. Right? Nice. Paulo. Great. Thank you very much. for Thank you, being sweetie. It was here. very nice I being with you. It was loved it. great. It was great. Thank you. Great conversation, great talk. It's nice to talk about these things sometimes. Cool. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu aposto que vários de vocês ficaram, porque a conversa estava muito boa. Eu acho que a gente poderia ficar mais umas 3 horas falando aqui sobre as experiências do Paulo. Mas por hoje é só. Agradeço a todos que estão aqui até agora. E obrigada, Paulo. Foi ótimo, adorei. Pô, obrigado a você. Prazer. Foi um prazer estar aqui do outro lado hoje. Vamos nos ver várias vezes ainda, vai ser certeza. bacana. Assistam lá, depois entrem no canal da NetLing, que é o NetLing no Super, YouTube. no YouTube. Assistam as Tem entrevistas várias passadas. entrevistas Tem várias muito legais. boas, muito legais. Cheio de curiosidade, cheio de perrengue, cheio Exato, de viagem. cheio de perrengue, exatamente. E é isso. É isso aí. Adoro. Muito obrigado por me ter aqui, foi um Obrigada, prazer. foi Obrigado, obrigado ótimo. NetLing, obrigado Renan, obrigado. Obrigada, Cris! Obrigado. Só o Cris que não, obrigado pro Cris não. Não, brincadeira. Crisão, a gente te ama, cara. É isso, É gente. isso aí, Obrigada. isso aí, isso Até aí. mais. Tchau.